86 Outra ideia. A adaga preta como estanho caiu no chão com um estrondo, quicando algumas vezes antes de parar. Lumian soltou um suspiro de alívio e murmurou para si mesmo, sem a proteção do símbolo do espinho negro meio ativado: isso aqui é uma bomba relógio. Por sorte, ele já sabia como evitar os efeitos adversos daquela adaga sinistra. Lumian aproximou-se dos restos mortais branco-acinzentados e pegou o manto preto deixado pelo monstruoso ferreiro. Ele rasgou várias tiras de pano e as enrolou firmemente em volta da mão direita, como se estivesse aplicando um curativo completo. Então, Lumian agarrou o apropriador do destino Dirk. A adaga preta como estanho permaneceu inerte durante todo o tempo. Preparado para se desfazer do objeto que tinha em mãos a qualquer momento, Lumian relaxou e sussurrou: preciso encontrar uma bainha para carregá-lo em segurança. Preciso enfaixar permanentemente minha mão esquerda ou direita só para ter tempo de me proteger quando precisar sacar a lâmina em uma emergência. Essa coisa é perigosa, mas também incrivelmente poderosa. Apesar de sua curta vida útil, ela supera todas as armas Beyonder que Aurore mencionou. Muitos artefatos selados de nível 3 podem nem se comparar a ela. Enquanto resmungava para si mesmo, Lumian envolveu o apropriador do destino Dirk em várias camadas de tecido preto. Depois de embrulhar bem a adaga em 3 camadas, ele aguardou no cinto esquerdo com um sentimento de alívio. Feito isso, Lumian esfregou as têmporas e, apesar do cansaço físico e mental, entrou na sala de onde o monstro ferreiro havia emergido. Ele vasculhou a sala meticulosamente. Além da fornalha fumegante, ele não encontrou nada. A investigação de Lumian terminou com cautela e cuidado, enquanto ele refazia seus passos. Sem ser impedido pelo destino, ele conseguiu sair das ruínas, atravessar o deserto desolado e entrar em seu prédio semi-subterrâneo de 2 andares. Sem pressa para dormir, Lumian saiu do quarto, guardou a adaga apropriadora do destino e descansou um pouco. Assim que sua espiritualidade se recuperou e suas necessidades foram atendidas, ele realizou a dança bizarra, alternando entre loucura e distorção, em seu quarto. Seu objetivo era atrair as criaturas peculiares da região e deixar que uma delas o possuísse para testar os efeitos negativos. Tendo percebido o medo e a reverência do monstro flamejante, do monstro de 3 faces e do apropriador do destino Dick em relação ao símbolo do espinho negro, ele já não estava tão aterrorizado com a ideia de permitir que certas entidades o possuíssem. A corrupção dele era muito mais poderosa. Além disso, ele estava bastante exausto e logo adormecia. Quando chegava a hora, mesmo que o ser estranho que ele abrigava se mostrasse relutante em partir ou causasse efeitos negativos graves, ele se recuperava após descansar no mundo real por um dia. É isso que Aurore costuma chamar de trapaça e exploração de brechas? Lumian refletiu enquanto dançava. À medida que a dança se intensificava, sua espiritualidade se expandia, fundindo-se com uma certa força da natureza que irradiava em todas as direções. Gradualmente, Lumian, aparentemente fundido com o ambiente ao seu redor, sentiu algo entrando na área. Ele levantou a perna, deu um passo e girou. Sem ativar sua visão espiritual, viu 3 figuras translúcidas se materializarem na janela de vidro do quarto. Era um conhecido monstro sem pele, o monstro da espingarda e o monstro com orifício bucal. Parece que minha percepção espiritual não é forte o suficiente, ou meu nível é muito baixo. Eu só consigo invocá-los. Lumian não se importou. Ele sacou a adaga ritual de prata que Aurore lhe dera e fez um corte no dorso da mão esquerda. Uma gota de sangue carmesim brotou rapidamente, mas não se espalhou. Naquele instante, solidificou-se e adquiriu uma tonalidade demoníaca. As 3 figuras fantasmagóricas do lado de fora da janela se mexeram instantaneamente. Lumian usou habilmente o punhal de prata ritualístico para recolher a gota de sangue coagulado. Um último floreio de seus movimentos de dança apontou a lâmina para o monstro de orifício bucal. Ele estava convidando a entidade a se agarrar a ele. O monstro, que ostentava 3 marcas pretas na parte superior do corpo, abriu sua boca em forma de vórtice como se respondesse ao chamado de Lumiano, mas hesitou em tomar qualquer outra atitude. Isso mesmo. A janela ainda está fechada e os monstros nas ruínas dos sonhos não se atrevem a entrar na minha casa. Lumian compreendeu a situação rapidamente. Em sincronia com o ritmo da sua dança, saltou, aterrissando graciosamente na escrivaninha em frente à janela. Com a mão esquerda, deslizou a janela de vidro que estava bem fechada. Em seguida, estendeu o punhal de prata ritualístico, com a ponta ensanguentada para fora da casa. Em vez de devorar a gota de sangue e penetrar no corpo de Lumiano através da adaga de prata ritual, a criatura semelhante a uma boca recuou 7 ou 8 metros, flutuando em meio ao vento uivante, ainda hipnotizada pela dança.
Ei, vem cá. Lumian, prestes a completar seu último passo de dança, não conseguiu conter a ansiedade ao insistir. As três figuras nebulosas e translúcidas do lado de fora da casa se afastaram ainda mais. Quando a dança de Lumian parou, elas desapareceram por completo. Lumian encarou a cena, perplexo com a recusa do monstro com orifício bucal em possuí-lo. Ele analisou cuidadosamente a dança e o processo de Sandria, certo de que não havia cometido erros. Será que sua fixação se lembra de que eu a matei, e por isso ela não quer se apegar a mim? Mas o conhecimento que veio com Dancer não mencionava isso. Logicamente, deveria estar mais ansioso para me possuir e se vingar, o Mian ponderou. Recordando a fuga do monstro de três faces ao vê-lo, ele formulou uma nova hipótese. Fui corrompido por um deus maligno e selado por um ser superior. Será que essas criaturas estranhas estão aterrorizadas e relutantes em se ligar a mim? Essa era uma circunstância extremamente rara. Fazia sentido que o conhecimento místico correspondente de Dancer não abrangesse tais anomalias. Quanto mais Lumian refletia sobre isso, mais acreditava que essa era a causa e mais irritado ficava. Então vocês só ficam me olhando dançar, mas não querem me possuir. Como se chama isso? Nas palavras de Aurore, viver às custas das pessoas. A decepção de Lumian aumentou ao perceber que, antes de alcançar o contratante, uma das habilidades do dançarino se tornara inútil. Ele não conseguia atrair criaturas estranhas e explorar suas características ou poderes. Ele se consolou, esperando que apenas as criaturas das ruínas dos sonhos se comportassem assim. Afinal, elas estavam intimamente ligadas ao dono do símbolo do espinho negro. Eu me pergunto o que posso atrair na realidade. Será que eles ousarão se apegar a mim? Lumian refletiu, caminhando até sua cama e se deitando. Seu humor melhorou ao olhar para o apropriador do destino Dirk, envolto em camadas de tecido preto, no armário ao lado dele. Essa poderosa arma Beyonder o ajudaria a explorar as ruínas dos sonhos e desvendar seus segredos. A única desvantagem era a impossibilidade de trazê-la para o mundo real. Será que aquela misteriosa senhora pode ajudar a trazer isso à tona, assim como fez com a poção e os ingredientes do ritual para as ruínas do sonho? Mas da próxima vez que eu explorar as ruínas dos sonhos, terei que incomodá-la para trazer de volta o apropriador do destino, Dirk. Ela definitivamente não está disposta a continuar ajudando. Ela claramente tem aversão a complicações e prefere ficar à toa. Com esses pensamentos, Lumian caiu num sono profundo. Quando Lumian acordou, o céu estava num tom antinatural de preto profundo. Apenas um tênue borrão carmesim do pôr do sol permanecia à distância, preenchendo com uma melancolia sombria, como se o mundo inteiro tivesse abandonado. Controlando suas emoções, Lumian saiu da sala e desceu para o primeiro andar. Aurora estava ocupada preparando o jantar. Seus olhos estão bem? Lumian foi até lá para ajudar. Praticamente isso. Aurora colocou uma mecha solta de cabelo loiro atrás da orelha e arregalou os olhos para ele. Lumian perscrutou suas profundezas azul claras, mas não viu nada de errado além de um leve indício de sangue. Aurore continuou fritando as costeletas de cordeiro e perguntou casualmente: descobriu algo interessante nas ruínas dos sonhos desta vez? Lumian começou a picar os ingredientes para o último prato, relembrando seus encontros. Essa lâmina é realmente poderosa. Vendo que seu irmão estava ileso, Aurore reprimiu sua preocupação com uma risada. Se fosse eu, jamais a chamaria de adaga apropriadora do destino. Muito direta, sem charme. Lumian perguntou, curioso: então, que nome você daria? Aurore sorriu e disse: Mercúrio Caído. Será Fallen Mercury. Lumian assentiu imediatamente. Ele teve que usar o nome que sua irmã lhe deu. Aurore caiu na gargalhada. Na verdade, não é o melhor nome, mas foi o único que me veio à cabeça em cima da hora. O comportamento dos monstros confirma nossa teoria. O símbolo do espinho negro em seu peito, ou melhor, a corrupção em seu corpo, não é algo simples. Pode suprimir algo poderoso até certo ponto e está intimamente relacionado a essa existência oculta. Talvez a chave para desvendar o mistério esteja com você. Sim, Lumian sentiu. Vamos ver quais segredos as ruínas dos sonhos guardam. Depois, esperaremos pacientemente pela 12ª noite. Até então, eles haviam investigado quase todas as anomalias. Apenas o túmulo onde a coruja estava não havia sido explorado. Era perigoso demais. Aurore não acreditava que ela, Lumian e os três estrangeiros pudessem enfrentar a situação. Sua única esperança era pedir ajuda a Madame Poalis, mas era evidente que ela não pretendia interferir, apenas aguardava o momento oportuno. Lumian não tinha muita esperança ao relatar como as estranhas criaturas que sua dança atraía eram impedidas pelos dois símbolos em seu corpo,
o que dificultava seu sucesso. Grande Sour, alguma ideia de como contornar essa restrição? Aurora pegou as costeletas de cordeiro, ponderando por um instante. Já que é impossível convidar um deus para possuir você, por que não tentar dar uma ordem? Um pedido. Os olhos de Lumion brilharam. Aurora assentiu levemente com a cabeça, já que essas criaturas estranhas temem a corrupção em seu corpo e o selo dessa grande existência. Use o medo delas como uma raposa que assume a autoridade de um tigre. Ordene que se apeguem a você. Certo, use o antigo Hermes quando tentar. Essa é uma ideia. Lumian entendeu o que sua irmã quis dizer com uma raposa assumindo a autoridade de um tigre. 87 Catarse. Aurora levou o prato de costeletas de cordeiro até a mesa e disse: Não tenho certeza se pedi-las nessas circunstâncias vai funcionar. Afinal, eu não sou uma dançarina e não tenho nenhum conhecimento místico relevante. No entanto, você não perde nada tentando. É verdade. Lumião assumiu o controle do fogão e disse com um sorriso: Será apenas mais um ferimento enquanto eu sangro um pouco. Me recuperarei depois de um cochilo. O que você acha que é o gigante de 3 cabeças no topo da montanha? O que ele tem a ver com a existência oculta e a corrupção em meu corpo? Aurora pousou os pratos e se virou. Você não acha que está me superestimando? Nunca me deparei nem ouvi falar de coisas tão estranhas. Sem esperar pela resposta de Lumian, ela acrescentou pensativamente: No entanto, existem muitos conceitos semelhantes nos mitos e lendas da minha cidade natal. Eles têm 3 cabeças e 6 braços, deuses ou demônios. Ela continuou: E, de acordo com nossas suposições, as ruínas dos sonhos estão intimamente relacionadas à corrupção em seu corpo. Há uma grande probabilidade de que a imagem do gigante reflita alguns aspectos da existência oculta. Você disse que o nome honorífico ou a descrição dessa pessoa é diferente dos usuais. Cada segmento contém 3 aspectos e 3 formas que simbolizam uma certa autoridade. Portanto, é muito normal que corresponda a 3 cabeças, assim como o monstro de 3 faces tem faces que representam os 3 estágios da humanidade. Quanto ao porquê de ter 6 braços e de estar no topo da montanha cor de sangue, há pouca informação. Não consigo adivinhar. Concentremos-nos no círculo de paredes por enquanto. Acho que podemos encontrar muitas pistas úteis. Certo. Lumian seguiu as instruções da irmã e colocou as batatas fatiadas e raladas na panela, refogando-as com óleo. Aurora encerrou o assunto sobre as ruínas do sonho e disse a Lumian: Quando você foi dormir à tarde, pensei seriamente sobre isso e decidi convidar os 3 estrangeiros para ficarem conosco. Por quê? Lumian estava intrigado. Aurora observou seu irmão se movimentando apressadamente e suspirou. Supusemos que o padre reagiria como uma pessoa normal, mas não podemos esquecer que alguns de seus seguidores já aceitaram uma dádiva. De certa forma, eles estão corrompidos. De acordo com a misteriosa dama, os efeitos da dádiva se concentram no corpo e na mente. Assim, além de adquirir habilidades, a personalidade da pessoa se transformará. Quanto mais dádivas uma pessoa aceitar, mais severa será a mudança, especialmente se ela não conseguir lidar com ela. Certo. Lumião lembrou-se das palavras da misteriosa senhora. Ela alertou que, se o corpo não pudesse suportar uma dádiva tão grande, o receptor se transformaria em um monstro, se tornaria um fantoche de uma entidade desconhecida ou se transformaria em alguém que trataria com indiferença as coisas que antes lhe eram caras. Aurore concluiu: Assim, o pastor Pierre Berry e seus seguidores, que receberam as dádivas há muito tempo, podem desconsiderar o plano do padre e buscar uma vingança ainda maior. Se nós 5 permanecermos unidos e nos apoiarmos mutuamente, podemos aumentar significativamente nossas chances de sobrevivência até a 12ª noite. Lumian ponderou sobre a proposta e concordou. Mas ele levantou uma questão logística. Então, onde eles ficam? A sala de estar, lá embaixo. Não vai funcionar tão bem se ficarmos em andares separados. Aurora olhou para o irmão, que se aproximou com um prato de batatas desfiadas salteadas. Você pode se mudar para o meu quarto e nós deixaremos os 3 estrangeiros usarem o seu quarto e o escritório lá em cima. Eles podem dividir os cômodos entre si. Lumião não esperava tal acordo. Vou dividir a cama com você. Aurora não conseguiu conter o riso. Não é nada demais. Mulheres fortes e independentes não se preocupam com coisas pequenas. Lumião não entendeu o último comentário da irmã. Aurore deu uma risadinha e explicou: Estou dizendo que, dada a nossa situação, não devemos nos apegar a questões triviais. Você quer dividir a cama com Rian e Valentine, ou devo dormir com Lea? É verdade, não posso confiar totalmente neles. Lumian assentiu com a cabeça.
Os 3 investigadores oficiais só cooperaram com os irmãos porque estavam presos num ciclo vicioso. Quem sabe se eles não estariam manipulando secretamente a situação enquanto dormiam juntos, planejando capturar os dois Beyonder selvagens assim que o ciclo terminasse. Aurora deu uma risadinha e sugeriu: se eles estiverem preocupados conosco e decidirem dividir um quarto, você pode dormir no outro. É melhor ficarmos no mesmo quarto. Lumian sentiu que as paredes ofereciam pouca proteção. Aurora não disse mais nada, acrescentando apenas: lembre-me de reabastecer nosso estoque de comida amanhã. Depois da quaresma, os aldeões ficarão mais estranhos. Talvez precisemos defender este lugar ou nos esconder no pasto mais próximo nas montanhas. Então, ela insistiu para que seu irmão jantasse. Antes do pôr do sol, Lumian saiu do prédio semi-subterrâneo de 2 andares, pronto para convidar Rian e os outros para se mudarem para sua casa. Ao avistar a taberna velha, Lumian reconheceu alguns rostos familiares. Pons Bennett passeava pela rua principal da vila com seus 3 capangas. Quase instantaneamente, o vilão de cabelos negros, olhos azuis e físico musculoso notou Lumian. Ele não conseguiu evitar apertar as pernas, como se estivesse se lembrando de alguma agonia excruciante. Ao olhar para Lumian, a Pons Bennett se viu diante de um dilema. Ele ansiava por vingança, mas temia que a história se repetisse, com ele e seus homens reduzidos a uma polpa. Enquanto Pons Bennett hesitava, Lumian exibiu um sorriso radiante. Ei, esse não é o meu filho rebelde. Ele caminhou em direção ao vilão e seus 3 capangas que haviam afogado o Remundo, pronto para espancá-los. Pons Bennett viu isso e não hesitou. Com um olhar, sinalizou aos 3 brutamontes ao seu lado, ordenando-lhes que atacassem. Os 3 bandidos avançaram imediatamente contra Lumian e sacaram pedaços de pau, barras de ferro e outras armas. Lumian também acelerou. No momento em que estava prestes a se chocar com os 3 bandidos, ele saltou abruptamente sobre um dos inimigos. Essa manobra pouco ortodoxa fez com que os ataques dos 3 bandidos errassem o alvo. Lumian agarrou o ombro do alvo e deu uma cambalhota. Suas costas pareciam flexionar como uma mola, ajudando-o a agarrar o inimigo e a acumular força suficiente para o rolamento. Num salto mortal para frente ágil e exagerado, Lumian arremessou o inimigo e o esmagou contra o chão. Pan! A visão do bandido escureceu. Seu corpo inteiro doía, e ele não conseguiu se levantar por um instante. Naquele instante, Lumian aterrissou atrás dos outros 2, a apenas 7 ou 8 passos da ponte Bennett. Ele se abaixou um pouco e investiu contra o vilão. Enquanto Pons Bennett se esquivava freneticamente, gritou: rápido, rápido, parem-no. Os 2 bandidos restantes se viraram apressadamente e perseguiram Lumian. Pons Bennett se recompôs e avançou descaradamente contra o desgraçado, preparando-se para detê-lo antes que o cercassem. Quando os 2 bandidos estavam prestes a alcançar Lumian, que deliberadamente não havia corrido a toda velocidade, parou de repente e se agachou. Em meio a ruídos de atrito, os 2 bandidos não só não conseguiram atingir as costas do alvo, como, por não conseguirem parar a tempo, perderam o equilíbrio e colidiram com Pons Bennett. Lumian atacou como um tigre e agarrou o pescoço dos 2 bandidos. Ele ergueu seus corpos e esmagou suas cabeças uma contra a outra. Pan! As testas dos 2 bandidos incharam instantaneamente e eles desmaiaram no local. Logo em seguida, Lumian se livrou do fardo e usou a força dos pés para impulsionar o corpo. Ele girou o tronco e deslizou para trás de Pons, que acabara de se levantar. Ele agarrou os braços da outra pessoa e os dobrou para trás. Com um estalo seco, Pons Bennett soltou um grito de extrema dor. Como está? É uma sensação boa, perguntou Lumian a Pons Bennett com um sorriso enquanto erguia e saía da aldeia. Em pouco tempo, ele chegou à beira do rio, agarrou a nuca de Pons Bennett e o afogou. À medida que as bolhas subiam à superfície, Lumian levantou a cabeça de Pons Bennett, virou seu rosto e perguntou com um sorriso: é bom intimidar os outros? O rosto de Pons Bennett estava encharcado e ele parecia estar sentindo uma dor extrema. Muco e saliva escorriam, tornando impossível para ele responder. Não é uma sensação ótima. A voz de Lumian de repente se intensificou. Ele agarrou a cabeça do vilão e esmagou sua testa na água, fazendo-a bater nas pedras da calçada. Um líquido vermelho vivo escorria da água. Pons Bennett debatia-se inutilmente com as pernas, incapaz de levantar a cabeça. Engolia em seco. Engolia em seco. Com o passar do tempo, suas lutas foram enfraquecendo. Só então Lumião puxou para cima. Ele estendeu a mão esquerda e deu um tapa na cara de Pons. Estou perguntando a vocês. Vocês sentem prazer em intimidar os outros? O puro terror tomou conta dos olhos de Pons.
Ele não sabia como reagir. Nesse instante, uma figura caminhou lentamente até a margem do rio. Era o pastor encapuzado Pierre Bay. Ele lançou uma olhar para o patético Pons e disse gentilmente a Lumian: Somos todos da mesma aldeia. Chega, você quer matá-lo? Lumian soltou imediatamente a cabeça de Pons e se levantou. Ele sorriu para Pierre Bay e respondeu: Vou te ouvir. Certifique-se de que esse idiota não volte a intimidar os outros. Sem esperar pela resposta de Pierre, Lumian passou pelo pastor e entrou na aldeia. No segundo andar da taberna velha, no quarto de Rian, Lumian transmitiu os pensamentos de sua irmã aos 3 investigadores oficiais. Rian trocou uma olhar com Mea e Valentine e assentiu com a cabeça. Que ideia genial! Numa situação como esta, dispersarmos-nos demasiado só nos torna um alvo fácil. Podemos mudar-nos para sua casa agora. Enquanto se dirigiam para a casa de Lumian e Aurore com a bagagem dela, Lea perguntou a Lumian em meio aos seus sons delicados. Então, qual é o plano para o túmulo? O plano. Lumian bufou. Você acha que podemos simplesmente entrar lá sem fazer barulho? Lea sorriu, aliviada. Que bom, você ainda está sendo cauteloso. Ian acrescentou: O que queremos dizer é que, se o que quer que esteja naquele túmulo realmente levar a chave do ciclo, isso aparecerá durante o ritual da 12ª noite. E se não tiver nada a ver com a origem do ciclo, por que correr o risco de entrar? Resumindo, disse Lumian, entendendo a situação, só precisamos esperar pacientemente pela 12ª noite. 88 Wade. Ian acenou com a cabeça em confirmação de Lumian. Você pode interpretar dessa forma, mas se houver outras anormalidades que mereçam ser investigadas, não podemos ignorá-las. Certo. Lumian compartilhava exatamente da mesma opinião. Ele nem sequer tinha planejado participar da quaresma, caso não conseguisse resistir à tentação de atacar ao ver a apresentação na celebração. Os 4 chegaram rapidamente à residência de Lumian, onde Aurore os conduziu ao segundo andar. Vestida agora com um elegante vestido de algodão branco que realçava seu charme despretensioso, Aurore apontou para o quarto e escritório de Lumian, oferecendo aos 3 investigadores oficiais uma escolha. Você pode escolher qualquer um dos quartos. Ian olhou para Lea, buscando sua opinião. Após ponderar por alguns segundos, Lea ergueu a mão direita, apontou para o escritório com um sorriso e disse: Aquela poltrona reclinável parece ótima, eu poderia dormir ali. Ian, durma naquele quarto com a Valentine. Enquanto Aurore tinha a mesma pergunta em mente, Lumian questionou: Vocês confiam tanto assim em nós? Ele presumiu que os 3 estrangeiros optariam por dormir no mesmo quarto, o chão, por medo de um ataque caso fossem separados. Lhá sorriu e respondeu à pergunta de Lumian, meio zombeteira, meio duvidosa. Minha intuição me diz que vocês 2 são confiáveis. Enquanto falava, ela entrou no escritório. Ao som de delicadas vibrações, deitou-se na poltrona reclinável com uma expressão satisfeita. Aurora achou Lea intrigante e acessível. Ela sorriu e aconselhou: Uma amiga me disse uma vez que você pode acreditar em adivinhação, mas não cegamente. A adivinhação não é onipotente. Meu mentor disse algo parecido, mas estamos todos na mesma situação. Se eu não confiar nisso, o que mais podemos fazer? Respondeu Lea com um sorriso, aconchegando-se na poltrona reclinável. Aurore não se importou em ceder seu lugar favorito. Ela puxou uma cadeira e sentou-se. O escritório deles também servia como uma pequena sala de estar. Ocasionalmente era palco de festas de chá da tarde, então havia bastante espaço e cadeiras. Ian deu uma rápida olhada no corredor antes de voltar ao escritório. Ele disse a Aurora e Lumian: Tem algumas sugestões. Por favor, prossiga. Aurora assumiu educadamente uma postura atenta. Ian assentiu com a cabeça e sugeriu: primeiro, quando forem dormir à noite, não fechem nenhuma porta. Deixem todos no mesmo espaço. Assim, não importa onde ocorra alguma anormalidade, podemos reagir prontamente. Em segundo lugar, considerando que destruímos o altar, alguém pode tentar nos prejudicar antes da quaresma. A partir de hoje à noite, todos se revezarão no turno da noite. Sim, das 22h às 8h da manhã seguinte, 2 horas por pessoa. Que profissionalismo, murmurou Aurore quase em silêncio. Lumian olhou para ela, como se perguntasse por que ela não havia pensado nisso. Aurore abriu ligeiramente os braços, sinalizando sua falta de experiência em operações de equipe. Ela então se virou para Riane e Valentine, afirmando com confiança: a Lumian cobrirá o período entre 22h e meia-noite. Lea e os outros não se opuseram a esse acordo. Do ponto de vista deles, fazia sentido. Entre os 5 presentes, Lumian tinha a sequência mais baixa e a menor experiência.
Ele era o mais propenso a erros no turno da noite, mas das 22h à meia-noite, outros ainda estariam acordados para cobri-lo. Lumian sabia que as intenções de sua irmã iam além disso. Ele precisava explorar as ruínas do sonho sem ser perturbado depois de adormecer. Após finalizar a primeira escala de trabalho, Valentine se ofereceu: estou acostumada a dormir e acordar cedo. Vou ficar com o horário das 6h às 8h. Você acorda cedo para saudar o nascer do sol? Provocou Lumière instintivamente. O olhar de Valentine sobre ele suavizou-se. Sim, quero saudar o sol nascente e louvar a luz. Seus olhos pareciam dizer, como esperado, apenas um devoto crente no solo ardente eterno me entende. Ei, estou zombando de você, irmão. Lumière se sentiu um pouco devotado por Valentine. Na Igreja do Sol Ardente Eterno, irmão era um termo usado entre os fiéis. As duas principais organizações dentro dela, a Ordem dos Pregadores e a Irmandade Menor, empregavam o termo. Não estou acostumada a ser acordada no meio da noite, comentou Leah. Prefiro o horário da meia-noite às 2h. Aurora sentiu com a cabeça. Gosto de acordar tarde. Posso ficar acordado das 2h às 4h da manhã. E não me acordem para o café da manhã amanhã. Levanto por volta do meio-dia. Deixe o resto comigo. Ian declarou com satisfação que o pior período já havia sido superado. Ele também entrou no escritório e encontrou uma cadeira para se sentar. A conversa fluía sem esforço. Aurore, embora raramente saísse de casa, possuía um vasto conhecimento que abrangia desde astronomia até geografia. Ela estava sempre a par das últimas tendências, escândalos e eventos sobrenaturais em metrópoles como Trier e Baclund. Isso deixava Leah, Ian e os outros secretamente impressionados com ela. Como era de se esperar da renomada autora Voreli, Leah não pôde deixar de exclamar: Não me admira que você consiga abordar qualquer tema. Aurore perguntou com genuína curiosidade: Você já leu meus romances? Os olhos de Leah brilharam enquanto ela respondia com um sorriso: Leio o seu primeiro romance desde que era menina. Aliás, adoraria um autógrafo seu. Enquanto procurava papéis e canetas tinteiro, os sinos de prata em seu véu e botas tilintavam. São artefatos selados? Tendo ouvido Lumière mencionar a performance de Leah com os 4 sinos, Aurore não resistiu à tentação de perguntar. Leah tirou um bloco de notas adesivas e uma caneta tinteiro do bolso, respondendo casualmente: Sim, elas podem me avisar proativamente e aprimorar minhas habilidades de adivinhação. A desvantagem é que são bem barulhentas e nada discretas. Além disso, quem as usa precisa se vestir com elegância, sendo o uso de vestido obrigatório. Tem que ficar bem, senão será não só inútil, como também potencialmente enganoso ou até perigoso. Aurore deu uma risadinha. Não consigo decidir se esses sinos eram originalmente um homem ou uma mulher. Lumière concordou. Se fossem de uma mulher, era resquício de sua vaidade. Se fossem de um homem, ele era sem dúvida um pervertido. Leah esboçou um leve sorriso. Isso envolve alguma confidencialidade, então não posso dizer mais nada. Ela se levantou, entregando a Aurore um post-it e a caneta tinteiro. Aurore assinou e perguntou: Qual gênero dos meus romances você prefere? Romance, respondeu Leah sem hesitar. Seu primeiro romance, Amor Eterno, me impressionou profundamente. Escrevi aquele livro cedo demais, admitiu Aurore com um toque de constrangimento. Eu era jovem e minhas habilidades de escrita eram inexperientes. Faltava-me experiência. Muitas cenas pareciam rígidas e grande parte dos diálogos era excessivamente emotiva e irrealista. Lumière acrescentou, mas é sincero e original. Tendo lido o romance de sua irmã, ele sabia que a obra tratava da separação de um casal através da vida e da morte, entrelaçada com aventura, mal-entendidos e uma doença terminal. Era uma obra inovadora no mundo literário da Intis. Naturalmente, isso gerou críticas de autores e críticos conservadores. Eles ecoaram a autoavaliação de Aurore e afirmaram que a obra não podia ser considerada literatura, classificando-a como um mero romance banal. Isso mesmo, concordou Leah, pegando o papel e a caneta. Ela olhou para Aurora e perguntou com um sorriso: Tá. Autora, você consideraria se tornar nossa informante no Departamento 8? Ao ver a surpresa de Aurore, ela continuou: Nosso principal objetivo ao atacar Beyonders selvagens é que eles são imprevisíveis e podem perder o controle ou causar desastres a qualquer momento. Caso contrário, eles podem usar seus poderes Beyonder para todos os tipos de propósitos maliciosos para satisfazer seus desejos. Durante os últimos dias na aldeia, observei vocês dois com atenção e confirmei que são Beyonders ordeiros. Antes de chegarmos a Cordu, as informações que reunimos indicavam que vocês não haviam cometido nenhuma irregularidade na superfície. Isso atende aos nossos padrões de recrutamento.
Além disso, uma vez que vocês se tornem nossos informantes, não precisarão se preocupar em serem alvos de Beyonders oficiais. Aurora achou a proposta tentadora. Ela olhou para Lumian e assentiu levemente com a cabeça. Vou pensar nisso. Darei minha resposta quando o ciclo terminar. Lumian entendeu imediatamente porque seu irmão havia olhado em sua direção. Eu não tenho problema nenhum, mas será que um cara tão corrupto quanto você vai se dar mal na prova? Após uma breve conversa, os irmãos se despediram de Leah e dos outros e voltaram para o quarto de Aurore. Aurore sentou-se na beira da cama e olhou para a porta. Ela baixou a voz e murmurou: Leah é socialmente habilidosa. O que você quer dizer? Lumian também percebeu que Leah havia criado uma atmosfera harmoniosa no escritório. Aurore sorriu e disse: Ela tomou a iniciativa de mencionar meu romance e pediu meu autógrafo para criar um vínculo comigo, para que pudesse me recrutar. O objetivo do recrutamento era superar a desconfiança e as barreiras que tínhamos, facilitando o trabalho em equipe nos próximos dias. Todo o processo pareceu natural, sem causar desconforto ou receio. Isso é sinal de alta inteligência emocional. Você deveria seguir o exemplo dela. Lumian lembrou-se da conversa e disse com autodepreciação: Se fosse comigo, eu já teria sido expulso. Divertida, Aurore recostou-se e disse: Pelo menos você se conhece. Ela bagunçou os cabelos loiros e disse: Vou tirar um cochilo. Meus olhos ainda não sararam completamente, então preciso descansar mais. Me acorde às 10 e eu fico de olho em você. É seu primeiro plantão noturno, então é melhor prevenir do que remediar. Lumião não se opôs e concordou imediatamente. Observou sua irmã deitar-se na cama sem hesitar, puxar o cobertor sobre si e fechar os olhos. Instantaneamente, o cômodo ficou estranhamente silencioso. Lumian desligou silenciosamente a lâmpada elétrica e fechou as cortinas. Então, ele sentou-se na cadeira ao lado da escrivaninha e observou em silêncio sua irmã dormindo tranquilamente sob o luar carmesim. Seu coração foi se acalmando aos poucos. 89 nada aconteceu. O vento lá fora sussurrava, quase silencioso. Lumian deixou seus pensamentos vagarem nesse estado tranquilo enquanto perguntas instintivas lhe passavam pela mente. Ainda há luz no corredor. Leah deve estar acordada, lendo a coleção de livros de Aurore. A escuridão total cobre meu quarto. Valentine deveria estar descansando na cama. Fico pensando no que Rian está aprontando. Ei, eles não trouxeram nenhuma bebida alcoólica na primeira visita. Não fazem ideia dos costumes de Dariege. Se o ciclo terminar, a grande Soyur pode se tornar informante do Boreal 8. Quando chegar a hora, ela não precisará se preocupar com nenhuma investigação se for para Trier. Quanto a mim, não preciso passar por nenhum teste especial como informante, certo? Agora temos uma teoria completa sobre toda a situação. A única coisa da qual não podemos ter certeza é o papel da coruja e do feiticeiro morto no túmulo. Se eles enfeitiçaram o padre e seus companheiros, fazendo com que a anomalia atingisse algum objetivo com o ritual da 12ª noite, porque não fizeram nada além de monitorar meu progresso explorando as ruínas do sonho. Será que, como Madame Poalis, eles aguardam um momento específico ou o ritual da 12ª noite, com a intenção de completar a parte interrompida? Será por isso que não querem alterações no ciclo, reiniciando antes do tempo? Suas ações, por sua vez, comprovam que a chave para o ciclo está comigo. É por isso que eles tentam repetidamente confirmar até onde explorei as ruínas do sonho. Se eu desvendar o segredo do sonho antes da 12ª noite e dominar a reciclagem da corrupção, eles ignorarão a possibilidade do ciclo recomeçar antes do tempo e me atacarão para me manter sob custódia. Sim, é muito provável que eles ainda se lembrem. Enquanto uma série de pensamentos passava pela sua mente, Lumião ouviu de repente uma leve comoção. Era o balido de uma ovelha, como se viesse de longe. Lumião imediatamente pensou nas 3 pessoas transformadas em ovelhas e no pastor Pierre Berry. Não me diga que ele realmente quer nos atacar no meio da noite. Lumião se levantou e escutou atentamente. Lá fora, pela janela, ouvia-se apenas o som do vento entre as folhas e os galhos. Nenhum balido. Lumian parecia tão absorto em seus pensamentos que estava tendo alucinações. Mas ele não achou que fosse isso, porque sentiu um leve calor no lado esquerdo do peito. O símbolo do espinho negro parece ter reaparecido. Isso significava que uma força invisível, intimamente ligada à existência oculta, havia invadido silenciosamente o quarto. Lumian não teve tempo para pensar. Correu para a cama e sacudiu Aurore. Acorde. Acorde. Ele gritou em voz baixa. Instintivamente, ele temia que Leah, Ian e Valentine percebessem que algo estava errado com ele.
Aurora abriu os olhos, seus olhos azul claros claramente atordoados. Que horas são? Perguntou ela com voz fraca. Era óbvio que ainda não estava totalmente desperta. Há uma situação, disse Lumian com firmeza antes de continuar. 9h30. Eles eram uma das poucas famílias da aldeia que possuíam relógios de parede. Os olhos de Aurora se abriram de repente. Ela se endireitou bruscamente, estendeu a mão direita e massageou as têmporas. Ela não teve tempo para pensar no que poderia ver que não deveria. Se ela não conseguisse identificar a anomalia e confirmar o problema o mais rápido possível, talvez não precisasse se preocupar em ver nada novamente. Os mortos não precisavam de olhos. Aurora examinou a sala com um olhar, seu olhar escurecendo como se refletisse luzes e sombras estranhas e indescritíveis. Lumiano aproveitou a oportunidade para contar à irmã sobre o balido da ovelha que ouvira à distância e o calor que se intensificou no símbolo de espinho negro em seu peito. Aurora franziu a testa. Mas eu não detectei nada. A queimação no meu peito continua, resmungou Lumian. Ele sentiu um terror inexplicável. A escuridão ao seu redor não era simples. Um perigo indescritível espreitava. Aurora examinou cada canto da sala, tentando encontrar o desconhecido. Silenciosamente, Lumian começou a suar frio, um contraste gritante com o calor intenso em seu lado esquerdo do peito. Ele hesitou por um instante e disse: por que não contar para o Rian e os outros? Talvez eles consigam descobrir alguma coisa. Aurora ponderou, depois assentiu com a cabeça. Use sua súbita sensação de perigo iminente como desculpa. Certo. Lumian abriu a boca, prestes a gritar lá fora, mas congelou. O que é isso? Perguntou Aurora, alarmada. Lumian franziu a testa. O calor no meu peito está diminuindo rapidamente. Significa que o símbolo do espinho negro estava desaparecendo rapidamente. O perigo que invadia nosso quarto já passou? Aurora ponderou. Porque nos preparamos, não aconteceu nada? Talvez. Lumian se virou para o corredor e gritou: tem alguma coisa errada. Ian apareceu na porta num piscar de olhos, seguido por Leat e depois por Valentine, que parecia ter acordado sobressaltado. Sem esperar que lhe perguntassem, Lumian relatou o que havia acontecido, usando sua sensação de perigo no lugar da queimação em seu peito. Ian escutou atentamente, sem duvidar que aquilo fosse uma alucinação de Lumian. Ele suspirou. É realmente útil revezar-se na vigília noturna. Na maioria das vezes é tédio, mas se isso salvar a todos, é quase uma questão de vida ou morte. Enquanto falava, ele conjurou um brilho puro do amanhecer ao seu redor, que circulou por todos os cômodos do segundo andar. Embora não conseguisse encontrar o poder sinistro, ele ao menos podia santificar o ambiente. Ya andava de um lado para o outro, resmungando baixinho. Seu véu e suas botas tilintaram de forma sinistra para depois silenciarem tão abruptamente quanto surgiram. Finalmente, ela disse a Aurora e Lumian: a situação estava tensa agora. Além disso, seja lá o que fosse, poderia impedir que meu artefato selado me desse qualquer aviso. Receio que esses sinos estúpidos só toquem quando aquela coisa realmente começar a mirar em alguém. Mas agora, ela já foi embora. Bem, isso é reconfortante. A Aurora suspirou aliviada. Talvez não fosse uma única criatura. Lumian relaxou e sorriu. Poderia ter sido mais de uma. Ian e os outros permaneceram em silêncio. Isso é ainda pior. Aurora disparou contra Lumiane e disse aos investigadores: agora que o alarme desligou, vamos voltar à nossa programação. Ela não mencionou quem poderia ter se infiltrado para atacá-los. Havia muitas possibilidades: o pastor Pierre Berry, o cadáver desconhecido no túmulo ou suspeito padre auxiliar. Sem pistas concretas, especular seria apenas perda de tempo. Melhor esperar até o amanhecer. Por ora, eles só precisavam se lembrar de que a noite representava um perigo real. Alguém estava à espreita, então precisavam ficar em alerta máximo. Assim que Leah e as outras foram para seus quartos, Lumian olhou para o relógio de parede e perguntou a Aurore: quer dormir mais um pouco? De jeito nenhum, acordar e desmaiar de sono tão tarde é horrível. Aurora esticou os braços acima da cabeça. Só para emergências, comprei este vestido com bolsos para componentes de feitiços e outras coisas úteis. Nem me atrevi a me virar, com medo de me esfaquear. Dormi como uma pedra. Enquanto falava, ela saltou da cama e caminhou até a janela. Abriu as cortinas com um puxão e espiou para fora. Cordu estava silenciosa. Muitas casas ainda estavam iluminadas. Eu pensei que aquela coruja viria atrás de nós com certeza, mas não há sinal dela por lá. Aurora observou a área e explicou para Lumian. Lumian assentiu com a cabeça. Eu também imaginei isso. Em seguida, ele se inclinou e sussurrou tudo o que havia descoberto para sua irmã.
Nada mal, disse Aurore com um sorriso. Você está melhorando na análise de situações. Não tenho nada a acrescentar. Ela fez uma pausa. Mas não podemos resolver as coisas por conta própria. Aquela tumba é muito perigosa. Nesse momento, ela exclamou: Ao amanhecer, visitaremos Madame Poalis e contaremos a ela sua teoria. Deixa saber que os motivos do feiticeiro e da coruja podem afetar sua fuga desse ciclo temporal naquele exato instante. Eu mesmo irei, disse Lumian. Ele não queria Aurore perto de Madame Poalis, que tinha segundas intenções. Aurore não discutiu. Ela apenas o lembrou: cuidado. Não a irrite, ou então. Ela olhou para o abdômen dele de forma significativa. Aurore suspirou e disse: A verdade é que aquela misteriosa senhora da taberna velha é claramente mais forte, mas ela não quer ter nada a ver com esse ciclo temporal. De jeito nenhum, ela vai nos ajudar a investigar aquele túmulo. Sim, concordou Mian. Então ele disse: Mesmo assim, darei uma passada no bar amanhã para ver se a encontro. E se ela mudar de ideia? Justo. Aurore não se opôs. Eles conversaram em voz baixa até a meia-noite. Após Lumian passar o turno com Leá no escritório, ele voltou para o quarto de Aurore. Deitou-se ao lado da irmã, inalando seu perfume familiar e afundando no colchão macio. O sono não vinha. O que houve? Perguntou Aurore, percebendo sua tensão. Não estou habituado a isto, disse Lumian com cautela. Aurore zumbou. O que aconteceu com o Lumian corajoso que eu conhecia? Lumian não respondeu. Aurore expirou lentamente e sorriu. Lembra quando você começou a me seguir? Você tinha medo de que eu escapasse e se recusava a dormir à noite. Você era supervigilante. Sim, lembro. Lumian divagou sobre o passado. Naquela época, você me cantava uma canção de ninar e me deixava adormecer ao som da sua voz. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma melodia familiar chegou aos seus ouvidos. Leve e suave, acalmou seu corpo e sua mente. Apoiada na cama, Aurore contemplava a escuridão carmesim profunda à sua frente. Ela cantarolava a canção de ninar de sua cidade natal, suave e melancólica. Era uma canção que a mãe delas cantava baixinho quando Aurore ainda era criança, para embalá-la e fazê-la dormir. Turma, turma. Imerso na melodia suave, Lumian foi se desfazendo aos poucos e adormeceu. Lumian acordou em meio a uma leve névoa cinzenta. Ele examinou o quarto com o olhar e percebeu que não estava no quarto da irmã. Ainda estava em seu próprio quarto. 90 tentando novamente. Na verdade, não importa onde eu adormeça, vou acordar aqui. Lumian saltou da cama e olhou para o apropriador do destino de ir ao seu lado. Não, Mercúrio caído. Ele caminhou até a janela na tênue névoa cinzenta. Ele apoiou as mãos na mesa e lançou um olhar para o pico cor de sangue. No topo da montanha, o nevoeiro era denso e estratificado, ocultando completamente o colosso de 3 cabeças e 6 braços. Da última vez, quase perdi o controle com um simples olhar. Realmente não sei o que fazer se tiver que enfrentar isso novamente no futuro. Lumian suspirou frustrado. Ele não se deixou levar por essas emoções por muito tempo e logo se libertou, pois ainda tinha muitas coisas a fazer. Lumian contorceu-se numa dança desvairada em seu quarto, emitindo uma pulsação espiritual distorcida. Combinada com as forças da natureza agitadas, ele se projetou numa direção indefinida. Em pouco tempo, ele pressentiu a aproximação de entidades e viu as formas translúcidas do monstro com orifício bucal, do monstro com espingarda e do monstro sem pele refletidas em sua janela de vidro. Lumian não tinha pressa. Após sua dança, ele retirou uma adaga ritual de prata e apunhalou o dorso da mão esquerda. Uma gota carmesim surgiu rapidamente e se solidificou em uma pequena pérola sobre sua pele, guiada por sua espiritualidade e pelas forças da natureza. O trio de criaturas se mexeu, mas não ousou entrar na morada de Lumian nem se agarrar a ele. Lumian girou, ergueu a mão esquerda e bradou: Eu. Gritando na antiga língua de Hermes, fez o cômodo balançar levemente. Empunhando sua adaga ritual, Lumian recolheu a gota de sangue e a apontou para a besta de orifício bucal. Eu ordeno. Ataque-me. Novamente no antigo Hermes. Uma rajada imperceptível soprou. A forma translúcida do monstro com orifício bucal tremia visivelmente, como se estivesse sendo agarrada e vigorosamente sacudida por uma entidade invisível. Assim que Lumian terminou sua dança, acreditando que não teria efeito algum, o monstro com orifício bucal invadiu a casa e pousou sobre o punhal de prata ritualístico, devorando a gota de sangue carmesim. Em seguida, convulsionou violentamente ao penetrar no corpo de Lumian através da adaga de prata. Lumian não conseguiu conter um suspiro, sua mente inundada por pensamentos de tão faminto, morrendo de fome, morrendo de fome.
Ele se virou apressadamente e encarou o espelho de corpo inteiro em seu guarda-roupa. Viu que seu rosto estava pálido e com um tom azulado. Sua boca estava escancarada, parecendo mais um cadáver do que um ser vivo. Sucesso Lumian exultou, contemplando seu reflexo como se estivesse olhando para um estranho. Parecia algo um tanto estranho. Ele resistiu à sua fome intensa e tentou sentir o monstro que o possuía, como se estivesse em sua boca. Era como adquirir um cérebro adicional. Grande parte dele transbordava de fome, sede de sangue, loucura e muito mais. Instintivamente, ele tinha uma propensão a explorar essas características. Lumian podia utilizar sua vontade e espiritualidade para amplificar um desses instintos. Isso equivalia a empregar as características ou habilidades do monstro com orifício bucal. Sem pensar duas vezes, Lumian escolheu a invisibilidade. Num piscar de olhos, seu reflexo desapareceu do espelho de corpo inteiro. Tudo, desde seu corpo até suas roupas e o punhal de prata ritualístico, havia desaparecido. Lumian deu alguns passos para frente e para trás, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio de si mesmo no espelho ou no vidro. É claro que suas pegadas e seu cheiro permaneceram. Lumian guardou a adaga de prata que Aurora lhe dera, ergueu os braços e deu alguns socos no ar. A cada soco rápido, o espelho de corpo inteiro permanecia vazio até que Lumian desferisse um soco em sua superfície. No instante em que seus nós dos dedos tocaram o espelho, seu contorno se materializou. Seu rosto estava pálido com um tom azulado, e seus olhos brilhavam perigosamente. Inacreditável, não importa o que eu faça, a invisibilidade permanece, mas não consigo silenciá-la. No entanto, enquanto eu atacar o espelho, perco a invisibilidade. Eu pensei que fosse invisibilidade óptica, como Aurore disse, mas parece ser resultado de misticismo. Atacar algo cria um vínculo com isso, me tornando invisível ao seu olhar. Lumian parou o punho direito sobre o espelho. Após verificar os efeitos e limites da invisibilidade, uma fome voraz o dominou. Ele desceu as escadas até o porão e encontrou dois bifes. Se não fosse por sua racionalidade, ele teria cravado os dentes na carne escura. Lumian abandonou os ingredientes e pegou o queijo que tinha estocado, percebendo que teria que fritar o bife ao ponto para mal passado sem ter acendido o fogo. Ele não se importava se a comida estava limpa ou apetitosa. Como um fantasma faminto, ele enfiava a comida na boca. Após comer algumas fatias de queijo, Lumian finalmente saciou sua intensa fome. Parece que este é o lado negativo do monstro da boca. Ele avaliou seriamente. Felizmente, ainda consigo controlar meu corpo e não perdi a cabeça. Aquela coisa é obcecada por vingança, mas dominada por um medo ainda maior. Se eu disser vá embora na língua antiga de Hermes agora, ela fugirá mais rápido do que qualquer coisa. A essa altura, Lumian tinha certeza de que a possessão pelo monstro de orifício bucal tinha efeitos colaterais aceitáveis. A invisibilidade se tornaria uma arma poderosa para explorar e combater nas ruínas dos sonhos. Em conjunto com Fallen Mercury, ele sentiu que sua capacidade de combate havia mais que dobrado. Lumian voltou para a mesa de jantar, puxou uma cadeira e sentou-se, aguardando pacientemente o fim da possessão. Em pouco tempo, sua espiritualidade quase se esgotou. Ele não se esforçou. Levantou-se e executou alguns movimentos aparentemente insanos. Era a mesma dança usada para atrair monstros. Seu propósito era expulsar a criatura possessora. Sem o comando de Lumian na antiga linguagem de Hermes, a figura borrada e translúcida do monstro com orifício bucal voou e desapareceu através da janela de vidro do primeiro andar sem olhar para trás. Lumian não conseguiu evitar um comentário autodepreciativo. Não corra tão rápido. Você está agindo como se eu tivesse um poço de imundície em cima de mim. Ele sabia que, dada sua espiritualidade, conseguiria manter a possessão por cerca de 3 minutos. Uma vez invisível, sua taxa de consumo dobraria. Claro, isso em circunstâncias normais. Em perigo, ele poderia se esforçar para durar mais tempo. Mas isso o colocaria em risco de perder o controle, algo que deveria ser evitado, se possível. Embora o monstro de boca aberta tivesse ido embora, Lumian ainda sentia uma fome voraz. Ele acendeu o fogão e fritou o bife ao ponto. Então, ele pegou a faca e o garfo, cortou rapidamente, espetou a carne com o garfo e levou à boca. Ele sentiu que o suco contido na carne estava delicioso. Lumian devorou 2 bifes em menos de 10 minutos, saciando sua fome. Olhando para o prato vazio, ele suspirou. 3 minutos de posse de bola exigem pelo menos 2 horas para serem recuperados. Isso não significava apenas erradicar a fome, mas também recuperar a espiritualidade. Lumian sabia que seu estado atual não era adequado para exploração. Ele encontrou farinha, açúcar e outros ingredientes, usando o forno de casa para assar biscoitos.
Com o queijo, essa seria sua principal fonte de combustível nas ruínas. Se tivesse tido mais tempo, também teria feito carne seca, um alimento que os pastores costumavam carregar. Como morador de Cordu, ele sabia como prepará-la. Ocupado com isso, Lumian ponderava sobre seus planos de arruinar seus sonhos. Primeiro, contorne a muralha da cidade. Depois, casse aquela besta flamejante. Somente fortalecendo minhas forças poderei explorar e desvendar melhor os segredos do sonho. A força do monstro flamejante era pelo menos de sequência 7 e havia uma grande chance de ele pertencer à linhagem dos caçadores. Suas diversas habilidades esmagaram Lumian com perfeição. Ele não planejava enfrentar aquele cara tão cedo, esperando primeiro encontrar uma presa mais fraca e equivalente a um provocador. Mas agora, ter conseguido Mercúrio caído e invisibilidade lhe dava uma certa esperança. Quando sua espiritualidade havia se recuperado em grande parte, Lumian colocou os biscoitos assados e o queijo fatiado em uma bolsa de pano e a pendurou na cintura. Então, ele envolveu seriamente a mão esquerda em várias camadas de ataduras brancas e pegou a adaga maligna chamada Mercúrio Caído. Carregando sua espingarda e machado, Lumian caminhou em direção à porta do primeiro andar com os outros pertences de que precisava. De repente, teve a sensação de ser um caçador totalmente armado, preparando-se para uma caçada perigosa. Muitos pensamentos lhe vieram à mente. Meu primeiro passo é rastrear os movimentos do monstro flamejante. Depois, usarei invisibilidade para me aproximar sorrateiramente e apunhalá-lo com Mercúrio caído. Antes disso, vou caçar um monstro fraco e roubar seu destino ruim. Depois, trocarei esse destino com o do monstro flamejante. Não consigo realizar a dança sacrificial enquanto possuído e ativar parcialmente o símbolo do espinho negro. Caso contrário, o monstro com a boca aberta fugirá do meu corpo imediatamente. Então, como faço para escapar do monstro flamejante depois de feri-lo e esperar a troca de destinos terminar? Ele me rastreará facilmente através dos meus vestígios. A invisibilidade sozinha não será suficiente. Lumian ainda não tinha descoberto a última parte. Isso dependia de informações iniciais. Ao abrir a porta e entrar na mata, ele teve uma sensação estranha. Se eu conseguir caçar um monstro flamejante, minha poção de caçador estará completamente digerida. Na área onde havia encontrado um monstro flamejante anteriormente, Lumian segurava sua adaga preta como estanho na mão esquerda. Ele procurava cuidadosamente por quaisquer vestígios, em alerta máximo para ataques repentinos. Após sobrevoar cautelosamente por quase 10 minutos, ele finalmente encontrou os sinais do monstro flamejante. Num canto de uma casa desabada, havia marcas pretas de queimadura numa pedra diferente de todas as outras ao redor. Onde a 2. Lumian rastreou rapidamente a localização do monstro flamejante e, lenta e cautelosamente, seguiu seu rastro. Quando as marcas ainda estavam frescas, ele parou e começou a dançar. 91 esquemas. Lumian dançava para atrair criaturas estranhas. Seu objetivo: usar a invisibilidade para se aproximar sorrateiramente e analisar os hábitos e movimentos do monstro flamejante, coletando informações para futuras caçadas. Em apenas 30 a 40 segundos, ele usou o antigo Hermes para reconectar a criatura com o orifício bucal a si mesmo. Uma fome insuportável consumiu Lumian, obrigando-o a abrir a boca. Era como se dentes em forma de vórtice tivessem brotado de sua boca. Rapidamente, ele reprimiu os pensamentos vorazes e insanos que inundavam seu ser, pegou um pequeno biscoito e um cubo de queijo e os enfiou na boca, mastigando e engolindo. Simultaneamente, ele reforçou a invisibilidade da criatura com o orifício bucal, fazendo-a desaparecer de vista. Após saciar sua fome, Lumian fez um esforço para fechar a boca com força a fim de impedir que o aroma de biscoito e queijo escapasse. Ele então seguiu o monstro em chamas pela beira da estrada. Em pouco tempo, Lumiano avistou o monstro carbonizado, com todos os seus membros em chamas. Estava construindo uma nova armadilha na clareira em que havia estado antes. Você já é um monstro, e mesmo assim continua tão dedicado? Lumiano zombou silenciosamente. Naturalmente, ele entendeu que aquilo era apenas uma expressão do comportamento instintivo do monstro. Lumiano não se atreveu a se aproximar muito, parando ao lado de uma parede em ruínas no perímetro da clareira. Ele estudou o monstro flamejante por alguns instantes antes de olhar para trás, para o caminho que havia percorrido. Percebeu que, embora suas pegadas fossem tênues e estivessem escondidas em áreas menos visíveis, elas ainda existiam. Lumião analisou sua posição atual e arquitetou um plano. Observando atentamente os movimentos do monstro, ele agarrou uma pedra maior e a arremessou para o lado. Enquanto ela voava, ele pressionou a mão direita contra a parede em ruínas e saltou, aterrissando em segurança no topo da parede.
Crash. As ações de Lumian foram perfeitamente mascaradas pelo som da pedra atingindo o chão. Após mudar seu ponto de vista, Lumian sentiu-se muito mais à vontade. Controlando sua espiritualidade que diminuía, ele observou atentamente o monstro flamejante. Ele percebeu que as armadilhas do monstro flamejante não eram nem ocultas nem difíceis de detectar. Elas não exploravam nenhuma vulnerabilidade lógica ou movimento impulsionado pela inércia. Eram simples e óbvias. O exemplo mais elementar era o monstro flamejante estendendo uma corda um pouco acima do tornozelo entre duas ruínas de edifícios do outro lado da clareira. Qualquer humano ou monstro com visão normal poderia facilmente descobrir essa armadilha. A princípio, Lumian não compreendeu seu propósito, mas depois de se colocar no lugar do monstro, gradualmente percebeu seu potencial significado. O objetivo dessas armadilhas não era ferir ou aprisionar inimigos diretamente, mas sim criar um ambiente que permitisse aos caçadores demonstrar todo o seu potencial. No calor da batalha, era difícil observar o ambiente e manter a consciência situacional. Constantemente distraídos por essas limitações, ocasionalmente precisavam diminuir o ritmo ou alterar sua postura para evitar armadilhas. Os caçadores possuíam a habilidade única de permanecerem alertas ao seu redor o tempo todo e explorar o ambiente a seu favor. Essa disparidade ampliou o abismo entre seus pontos fortes. Uma conspiração declarada Lumian sentiu incompreensão, lembrando-se das palavras de Aurore. De repente, ele percebeu o monstro flamejante como um instrutor severo, transmitindo-lhe valiosas lições sobre caçadores. Simultaneamente, ele se lembrou do conteúdo do romance de Aurore: cobarde um mestre é punível com a morte. Por fim, o monstro flamejante cessou sua atividade. Seu rosto carbonizado examinou instintivamente os arredores. Então, caminhou em direção à borda da clareira perto de Lumian, com chamas dançando em seu corpo. Seguindo uma rota predeterminada para o próximo local? Lumian refletiu consigo mesmo, com a excitação aumentando. Para os caçadores, discernir o caminho percorrido pela presa era algo de valor inestimável. A maioria das armadilhas fica escondida ao longo dessas rotas. Enquanto o monstro flamejante caminhava lentamente, ele examinava os arredores e o chão, mantendo-se vigilante. Isso fez com que Lumian franzisse a testa. Ele percebeu que um caçador de sequências de nível superior não seria fácil de derrotar. A forma mais eficaz de combater os Beyonders frequentemente envolvia indivíduos ou objetos de uma sequência superior da mesma linhagem, mesmo que a diferença fosse de apenas uma ou duas sequências. Sou melhor do que você nas suas áreas de maior aptidão. Talvez você não tenha o que eu possuo. Não fosse por suas habilidades relacionadas à dançarina e pela daga Mercúrio Caído, Lumian não teria ousado cogitar qualquer plano contra o monstro flamejante. 7 a 8 segundos depois, o monstro flamejante alcançou a borda da clareira a aproximadamente 5 a 6 metros da parede em ruínas. Como antes, o olhar do monstro flamejante vagava instintivamente. Fez uma pausa, como se estivesse observando pegadas perto da borda do muro que pareciam ter sido deixadas por alguém. Tum-tum. O coração de Lumian batia forte involuntariamente. Ele ainda não estava preparado para caçar o monstro flamejante. Apesar dos 5 ou 6 metros que os separavam, Lumian hesitou em matar o inimigo com Mercúrio caído, sabendo que este não possuía um destino intercambiável. Se uma briga começasse, ele seria caçado antes mesmo de conseguir ativar o símbolo do espinho negro. Lumian lutava para controlar os batimentos cardíacos e a respiração. Sua mão direita pairava sobre o pano preto que cobria a lâmina de Fallen Mercury, pronta para arrancá-lo a qualquer momento. Se ele saltasse com toda a força de sua posição atual, poderia alcançar o monstro flamejante e evitar uma batalha de longo alcance que favorecia seu oponente. Passaram-se 2 ou 3 segundos. O monstro flamejante desviou o olhar e seguiu em frente. Aparentemente, não notou as pegadas de Lumian. Após percorrer mais 10 metros, o monstro flamejante girou repentinamente. Chamas irromperam de seu corpo, condensando-se em uma enorme e escaldante bola de fogo branca. A bola de fogo disparou como uma bala de canhão em direção ao local onde Lumian estava empolheirado na beira da parede em ruínas. Guiado por seus instintos, Lumian, que estava agachado no muro, saltou para o outro lado, onde o monstro flamejante havia armado sua armadilha. Pronto. Uma explosão violenta ocorreu, causando o colapso da parede, que já estava instável. Ao aterrissar, Lumian girou 2 vezes para evitar a queda de destroços e a onda de choque carregada de chamas. Ele imediatamente se levantou, mantendo sua invisibilidade enquanto atravessava rapidamente as armadilhas deixadas pelo monstro flamejante e se dirigia para outra saída na clareira.
O monstro flamejante não conseguiu detectar seu inimigo imediatamente, então concentrou-se em procurar pistas. Finalmente, avistou uma série de pegadas tênues. Nesse momento, Lumian já havia alcançado a corda estendida entre dois prédios desabados, saltando facilmente por cima dela e fugindo da clareira. Ele correu para uma armadilha natural e conseguiu despistar seu perseguidor. Após desativar sua invisibilidade, Lumian praguejou de dor. Que traiçoeiro, que traiçoeiro. Uma cabeça desses monstros vale por duas de Pons. Depois de encontrar minhas pegadas, fingiu não vê-las e aumentou deliberadamente a distância entre nós, com medo de ser derrotado. Enquanto Lumian praguejava, sentiu como se tivesse aprendido algo novo. É claro que essa abordagem tinha desvantagens, a maior distância dava a Lumian espaço para escapar. Além disso, sua invisibilidade impedia que o monstro flamejante o localizasse imediatamente. Suas chances de escapar eram altas. Após recuperar o fôlego e as energias, Lumian refletiu enquanto comia biscoitos e queijo, com base no que acabou de acontecer, contanto que eu planeje com cuidado e ataque no momento certo. Posso confiar na invisibilidade para criar distância e escapar para um local seguro, aguardando a conclusão da troca de destinos. A invisibilidade de Lumian se quebrava ao ser atacado, mas, contanto que ele evitasse o contato, podia usá-la novamente. Essa valiosa percepção surgiu de seu reconhecimento. No entanto, ele também percebeu um problema. Como caçador, não levei água quando fui caçar nas montanhas. Estou com muita sede. Tanto o queijo quanto os biscoitos precisavam de água. A carne seca que Lumian pretendia produzir no futuro também se enquadrava nessa categoria. Após descansar um pouco, ele resolveu caçar o Homem Macarrão, acabar com seu mau destino e guardá-lo em Mercúrio caído. Ele não podia se arriscar a ficar indefeso em uma emergência novamente. O destino de um fantoche também pertencia à falha em Mercúrio e podia ser trocado. Mas Lumião não era um portador. Ele não podia trocar seu destino com o de outros. Se pudesse, entregaria de bom brado a bomba que carregava. Cerca de 30 minutos depois, Lumião localizou o Homem Macarrão, aquela grotesca mistura de membros e feições. Após concluir a dança ritualística, Lumian caminhou abertamente em direção ao Homem Macarrão. Como esperado, encontrou o Homem Macarrão prostrado no chão fétido, tremendo incontrolavelmente. Muito obediente elogiou Lumian, empunhando um machado negro como ferro na mão direita e a adaga Mercúrio caído, negra como estanho, na esquerda. Embora a aura maligna da adaga de Mercúrio caído penetrasse na pele de Lumian mesmo sem contato, ele há muito havia se tornado imune à sua influência corruptora. O que poderia levar os Beyonders comuns a perder o controle não o afetava. Lumian lançou um olhar furioso para o patético homem macarrão encolhido à sua frente, desviando o olhar da boca rangente em sua testa. Segundo Aurore, a morte é uma misericórdia para a sua espécie. Quanto mais cedo você morrer, mais cedo seu sofrimento terminará. Enquanto falava, Lumian se agachou e cravou a adaga preta como estanho na nuca do homem macarrão. O homem macarrão teve um espasmo, mas não resistiu nem lutou. Lumian arrancou a adaga e empunhou o machado, brandindo a arma com uma graça fluida. A lâmina do machado cortou carne e osso, fazendo a cabeça do homem macarrão rolar pelo chão com o golpe de mercúrio caído. O sangue jorrou do pescoço decepado, espalhando-se por toda a parte. Os restos mortais do homem macarrão, ainda se debatendo, logo ficaram imóveis, finalmente sem vida. Lumian caminhou até a cabeceira e recuperou o mercúrio de Falene com a mão esquerda. No breve instante entre as respirações, um rio ilusório cintilava diante de seus olhos. O rio parecia ser construído a partir de intrincados símbolos de mercúrio, e cada símbolo parecia ter sido formado pelo próprio rio. De repente, os braços do rio desapareceram, restando apenas a corrente principal. Ela se dividiu no meio e fez uma curva acentuada, como se quisesse retornar à sua nascente, mas por ora não conseguisse. 92 desnudando o destino. Lumião não conseguia compreender o significado do rio ilusório que via ou sentia. Tudo o que podia deduzir era que simbolizava o destino. Guiado pelos instintos de Mercúrio caído, ergueu a ponta da lâmina e apontou-a para um símbolo de Mercúrio dentro do rio. Assim que fez contato com o rio de Mercúrio, uma série de cenas passou pela mente de Lumian. O homem macarrão realizando uma enigmática dança sacrificial, o homem macarrão encolhido diante do símbolo do espinho negro e prostrando-se, o homem macarrão reunindo a carne e o sangue espalhados pelas ruínas do sonho para saciar sua fome, o homem macarrão tentando se aproximar do círculo da muralha da cidade, mas recuando a cada vez como se tivesse medo de algo, a cabeça do homem macarrão decepada por um machado. Será essa toda a sua existência desde o início do ciclo?
Lumian percebeu isso enquanto tentava cravar a ponta de Mercúrio caído no símbolo de Mercúrio que representava a morte do homem macarrão, o fim do rio ilusório. Era demasiado imenso e pesado para que ele conseguisse ter sucesso. Naquele instante, o símbolo de Mercúrio começou a se dissipar e o rio ilusório foi desaparecendo gradualmente. As imagens na mente de Lumian tornaram-se turvas. Há um limite de tempo. Lumian não ousou perder tempo. Seguindo o princípio da proximidade, ele apontou a adaga de estanho escuro para o destino do homem macarrão, condenando-o a sucumbir ao símbolo do espinho negro. O símbolo de Mercúrio, aparentemente formado pelo emaranhado do rio, foi aberto à força, condensando-se em uma gota que se infiltrou na lâmina de Mercúrio caído. No instante seguinte, o rio ilusório desapareceu por completo, impedindo Lumian de testemunhar novamente o destino do homem macarrão. Ele olhou para Fallen Mercury e notou os símbolos heréticos na lâmina preta como estanho ondulando suavemente como água, como se estivessem imbuídos de alguma força vital. Eles eram fascinantes desde o início, mas agora pareciam ainda mais sinistros. Sucesso Lumian sussurrou para si mesmo, aliviado. Fallen Mercury estava agora completo. No futuro, contanto que ele conseguisse ferir o monstro flamejante com essa adaga herege em batalha, ele poderia trocar o destino do monstro de se encolher diante do símbolo do espinho negro pelo seu. Lumian envolveu a lâmina de Mercúrio caída em um pano preto e a embainhou em seu cinto. Ele lidou brevemente com o cadáver do homem macarrão, movendo-o para um prédio semidesmoronado. Ele destruiu o último pilar de sustentação do prédio, permitindo que entulhos e madeira caíssem, soterrando tudo lá dentro. Depois disso, Lumian voltou ao local onde o monstro flamejante havia aparecido. Dessa vez, ele não se aproximou para observar. Em vez disso, procurou por pegadas e outros vestígios, dedicando tempo para identificar quais haviam sido deixados pelo alvo enquanto circulava deliberadamente ao redor. Após quase 2 horas, Lumian gradualmente decifrou os hábitos e padrões do monstro flamejante. Um mapa mental de caça surgiu. Ele passou algum tempo examinando os campos de batalha predeterminados, buscando armadilhas naturais para explorar. Por fim, Lumian esfregou a testa e decidiu explorar as ruínas mais a fundo enquanto ainda tinha energia, reunindo informações para futuras explorações. Ele permaneceu vigilante e realizou a dança sacrificial novamente, acionando parcialmente o símbolo do espinho negro. Com o amuleto em mãos, Lumian rapidamente seguiu o mesmo caminho de antes. Ele encontrou monstros pelo caminho, mas eles ou fugiam antes de atacar ou desapareciam de vista à distância. Quanto mais fundo ele ia, mais situações semelhantes aconteciam. Finalmente, quando a sensação de queimação em seu peito, causada pela segunda dança sacrificial, diminuiu, Lumian avistou mais uma vez a muralha da cidade composta de casas retorcidas. Ele descansou um pouco, aguardando que sua espiritualidade se recuperasse antes de realizar novamente a dança sacrificial. Após a dança, ora vigorosa, ora graciosa, Lumian dirigiu-se para onde encontrou Fale Mercury com o símbolo do espinho negro ativado. Após atravessar a sala onde as chamas haviam sido extintas, ele diminuiu o passo, receoso de um ataque repentino. Após caminhar um pouco, Lumian percebeu que a luz à frente havia diminuído consideravelmente. Era como se uma criatura enorme no alto do céu bloqueasse a luz, ou como se o sol estivesse obscurecido por algo. Lumian instintivamente olhou para cima, mas viu apenas um denso nevoeiro. Incapaz de determinar a causa, ele só pôde sacar Mercúrio caído e prosseguir com cautela. Num instante, teve a sensação de que havia passado do dia para a noite. É claro que isso era um exagero. Lumian achou mais preciso comparar o tempo nebuloso a um lugar envolto em nuvens escuras. Quase simultaneamente, ele bocejou involuntariamente, seu cansaço aumentando. Não, não consigo dormir. Lumian se obrigou a manter os olhos abertos enquanto se retirava da base sombria da montanha. Seu estado mental melhorou significativamente. Embora ainda estivesse cansado, ele conseguia suportar. Você adormece no instante em que entra. Quanto mais fundo você vai, mais sonolento você fica. Lumian ponderou em silêncio. Ele se virou e caminhou em outra direção. Após mais uma dança sacrificial, ele chegou a uma área desconhecida. À sua direita havia paredes repletas de portas e janelas. À sua esquerda estendia-se um terreno baldio conectado ao círculo de ruínas de edifícios, e à frente árvores marrons. Nas ruínas desoladas, as árvores pareciam incrivelmente resistentes. Elas se entrelaçavam e se abraçavam, formando uma parede de madeira de 5 a 6 metros de altura. Essa parede de madeira tinha inúmeras folhas e galhos verdes, um contraste gritante com o silêncio sepulcral e a desolação que a cercavam.
Se não tivesse bloqueado o caminho para a parte de trás da muralha da cidade, Lumian poderia ter elogiado sua tenaz vitalidade. Mas agora, ele só podia expressar sua insatisfação com o gesto grosseiro de levantar dois dedos do meio. Ele poderia ter optado por fazer um desvio e entrar pelo outro lado das ruínas do sonho, mas não conhecia aquela área. Sua espiritualidade estava quase esgotada, então não havia necessidade de correr o risco. Lumian bocejou sem pudor, com o peito ainda ardendo enquanto refazia seus passos. Ao acordar, Lumian já tinha visto os primeiros raios de sol penetrando pelas grossas cortinas, delineando a escrivaninha, a cadeira, o guarda-roupa e os demais móveis do quarto. Ainda era cedo, pensou ele, lançando um olhar para Aurora ao seu lado. Os cabelos loiros de Aurora estavam espalhados pelo travesseiro branco, seus olhos fechados em um sono tranquilo. Sua mão direita agarrou a borda do cobertor, tentando ocasionalmente virá-lo, mas parando instintivamente. Sua testa franziu antes de gradualmente se suavizar. Lumian tinha uma boa ideia do porquê de sua irmã ter reagido dessa maneira. Ela havia escondido inúmeras garrafas dentro de sua camisola como precaução. Dormir de lado ou de bruços certamente lhe faria mal. Que exaustivo, suspirou Lumian interiormente, com uma expressão terna e o coração em paz. Após um instante, ele deslizou cuidadosamente para fora da cama e saiu do quarto. Ele caminhou em direção a uma varanda lateral que dava para o terraço. De frente para o céu carmesim distante, esticou o corpo. Em menos de um minuto, Valentine saiu do quarto e ficou parado no corredor. Você também está cumprimentando o sol? Perguntou ele, seu semblante normalmente frio sendo substituído por calor e aprovação. Posso dizer não. Lumian sorriu. Isso mesmo. Satisfeito, Valentine subiu a varanda e ficou de pé, ereto, de frente para o sol nascente. Ele abriu os braços, ergueu o rosto para o céu e sussurrou: Louvado seja o sol. Sem outra escolha, Lumian imitou o gesto. Louvado seja o sol. Valentim baixou os braços e os cruzou sobre o peito. Após um momento de oração silenciosa, abriu os olhos e disse a Lumian: Se o laço for resolvido com sucesso, apresentarei você ao bispo de Dariege. Ou você prefere Bigorre? Prefiro Trier, respondeu Lumian, sorrindo. Mas para onde vou não depende de mim. Depende da minha irmã. Valentine assentiu com a cabeça e deixou o assunto de lado. Voltou-se para o corredor e começou a patrulhar. Nada aconteceu até às 8 horas. Os dois então desceram e prepararam o café da manhã juntos. Logo depois, Rian se juntou a eles para ajudar. Leá acordou pouco antes das 9, deixando Aurora ainda dormindo. Rian deu uma mordida na torrada e perguntou a Lumian: Você tem algum plano para hoje? Lumian hesitou antes de responder: Devemos deixar alguém em casa. Aurora não pode ser deixada sozinha para enfrentar um possível ataque. Os outros dois me acompanharão para comprar comida e buscar água. Precisamos resistir até a 12ª noite. Cordu não tinha um abastecimento de água adequado. Durante as reformas, Aurora instalou um reservatório no telhado. Contanto que fosse abastecido e desinfetado regularmente, era tão bom quanto ter água encanada. Sim, precisamos fazer tudo isso antes da quaresma, concordou Rian. Lumian sorriu radiante. A propósito, devemos visitar Madame Poalis e perguntar se ela pode nos ajudar a investigar o feiticeiro morto e a coruja no túmulo. Como era de se esperar, Valentine franziu a testa e o sorriso de Rian se desfez. Lhá tomou um gole de água e sorriu. Vou ficar com Aurora. Sem problema, concordou Lumian em nome de Rian e Valentine. Sem outra opção, os dois homens concordaram em visitar a residência do administrador naquela manhã. Após o café da manhã, o trio saiu do prédio semi-subterrâneo de 2 andares e seguiu em direção ao Hall Taverne. No caminho, eles passaram pela casa do pastor Pierre Berry. O coração de Lumian disparou quando ele sugeriu a Rian e Valentine: Vamos ver como estão as 3 ovelhas. Ele se lembrou dos balidos que ouvira na noite anterior. Entendendo o que ele queria dizer, Rian e Valentine não apresentaram objeções. Eles contornaram a casa dos Berries até a parte de trás apenas para encontrar um curral de ovelhas vazio. As 3 ovelhas tinham desaparecido. 93 um sacrifício precoce. Olhando para o curral vazio, repleto de feno e esterco, Rian franziu a testa e disse: Eles realmente consertaram um altar subterrâneo tão rápido? Ele suspeitava que as 3 ovelhas desaparecidas tivessem sido levadas para sacrifício. Talvez esses hereges tenham algum poder especial, respondeu Valentine com desdém. Enquanto Lumian ouvia a conversa, de repente se lembrou do som fraco do balido de uma ovelha que ouvira na noite anterior. Será que poderia ter sido uma das ovelhas que estavam sendo sacrificadas?
Intrigado, ele compartilhou sua suspeita com Rian e Valentine. Isso parece improvável, respondeu Rian, balançando a cabeça. A catedral fica a centenas de metros da sua casa e o altar é subterrâneo. O que ele queria dizer era que, mesmo com a audição aguçada de um caçador, seria impossível ouvir qualquer coisa vinda do subterrâneo da catedral. Lumian compartilhava dessa dúvida, mas não conseguia explicar por que ouvia o balido. Simultaneamente, uma nítida sensação de queimação surgiu em seu peito quando o símbolo do espinho negro se ativou parcialmente. Não havia como falsificar isso. Sensação de queimação, o coração de Lumian disparou, lembrando-se de algo que a mulher misteriosa havia dito. Eze para si mesmo o princípio da proximidade. Ao relembrar o ritual que invocava o poder da dançarina e o símbolo do espinho negro, ele formulou uma nova hipótese. Ele ouviu as ovelhas balindo durante o sacrifício por causa do misticismo. Em termos mais simples, quando o padre e seu grupo realizaram seu ritual e oraram ao ser oculto, o princípio da proximidade também atingiu a corrupção no corpo de Lumian, ativando parcialmente o símbolo do espinho negro. Como resultado, Lumian pôde ouvir fracamente os mugidos das ovelhas à distância. Como ele não conseguia responder ou não sabia como, com a corrupção agora selada pelo dono do padrão preto azulado, o ritual do padre finalmente contatou a entidade oculta. Após o ritual, a sensação de queimação no peito de Lumian desapareceu. Ao que parece, nenhum poder invisível e estranho invadiu o quarto de Aurora na noite passada. A anomalia em meu corpo foi apenas parcialmente ativada pelo ritual do padre Lumian compreendeu mais ou menos como os eventos se desenrolaram. Naquele momento, Rian alertou seus companheiros. Parece que nossa investigação no subterrâneo da catedral alarmou o padre e sua comunidade. Eles encontraram uma maneira de consertar o altar e rezar por força antecipadamente. De agora em diante, precisamos ficar ainda mais vigilantes. Não presumam que as coisas só ficarão perigosas com a aproximação da quaresma. Se eu não estivesse preocupado em reiniciar o ciclo, já teria resolvido isso com eles. Cuspiu Valentine com ódio. Então, acrescentou sombriamente: vocês podem parar de chamar aquele servo do Deus maligno de padre? Ele não é digno. Porque ele era padre se não era digno. Lumian não ousou expressar seus pensamentos. Ele não tinha medo de expressar seus pensamentos, mas, querendo preservar sua imagem aos olhos de Valentine, permaneceu em silêncio. Afinal, ele poderia precisar persuadir esse fanático a fazer algo mais tarde, como usar seu suicídio para verificar a essência do ciclo. Ian assentiu com a cabeça. Vamos visitar a Madame Poalis o mais rápido possível para reabastecer nossos suprimentos. Devemos ficar em casa o máximo possível no futuro. Lumian não disse mais nada, saindo da casa do pastor Pierre Berry pela porta dos fundos e dirigindo-se para o castelo na colina. Atravessando o jardim vibrante, o trio aproximou-se da porta entreaberta e informou o criado de casaco vermelho e calças brancas. Precisamos ver Madame Poalis. Espere um momento. O manobrista lançou um olhar para Rian e Valentine antes de se virar rapidamente e desaparecer pela porta. Logo depois, surgiu a parteira de rosto pálido, vestida com um vestido branco acinzentado. Comparada à última vez, seu rosto estava ainda mais pálido, e seus olhos tão vazios que chegavam a gelar o coração. Se Lumian não tivesse informado Rian e Valentine previamente que a parteira não estava morta, eles teriam ficado chocados. Eles já tinham visto muitos mortos se transformarem em zumbis. O sumo sacerdote solar era especialista nesses assuntos. Valentine havia purificado dezenas de casos semelhantes, mas era incompreensível para eles como uma pessoa cortada em pedaços podia retornar à sua aparência original e parecer mais viva do que morta. A parteira falava em tom monótono. Madame não quer vê-lo lá. Por favor, retire-se. Temos assuntos urgentes, insistiu Lumian. A senhora Poalis não está preocupada que a pessoa no subterrâneo atrapalhe seus planos? A parteira manteve o tom de voz. Madame diz que isso não a afetará. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu a espinha de Lumian. Isso significava que eles teriam muita dificuldade em obter ajuda de Madame Poalis novamente. Lumian sorriu sem demonstrar frustração ou decepção. Olhando para a parteira, disse: mas talvez possamos explorar a tumba. Ele insinuou que, durante a exploração, qualquer um dos lados poderia encontrar problemas, fazendo com que o ciclo reiniciasse prematuramente. Imperturbável, a parteira permaneceu rígida e inexpressiva. Você pode tentar, mas só vai se decepcionar. O que ela quer dizer? Lumian não conseguiu compreender a mensagem de Madame Poalis. Será que ela quis dizer que eles poderiam explorar o quanto quisessem, e que ela ofereceria alguma ajuda em momentos cruciais, mas que eles não encontrariam nenhuma pista valiosa?
Quanto mais Lumian refletia, mais duvidava que fosse essa a intenção dela. Caso contrário, ela não teria recusado o pedido de encontro deles por meio da parteira. Antes que Lumian pudesse considerar outras possibilidades, Ian perguntou pensativamente: será que Madame Poalise está tentando nos dizer que a pessoa no túmulo pode facilmente nos controlar e impedir nossa investigação sem acionar o ciclo? Sim. A parteira sentiu lentamente, virou-se e recuou para o interior do castelo. Lumian, Valentine e Rian trocaram olhares e saíram, sentindo-se impotentes. A próxima parada deles foi a Taberna Hall, onde puderam comprar muitos mantimentos e barris de vinho barato. Em comparação com a água potável, que se deteriorava facilmente, o vinho era mais estável. Desde que seu teor alcoólico não fosse muito alto, podia substituir a água. Ao entrar na taberna velha, Lumian examinou o salão com o olhar, mas não avistou a mulher misteriosa. Desapontado, ele se concentrou no balcão do bar, dizendo ao dono da taverna, Maurice Bennet, o que eles precisavam. Depois que Rian e Valentine trouxeram os barris de vinho, Lumian baixou a voz e perguntou: onde está a outra mulher? Maurice Bennet balançou a cabeça negativamente. Não sei. Talvez ela esteja no quarto dela, em algum outro lugar da vila ou até mesmo em Liege. Ela alugou o quarto até o dia 9. Ela tem liberdade para fazer o que quiser. A nona? A 12ª noite. Lumião assentiu pensativamente. O dia 9 de abril era a chamada Noite de Reis que ele e Aurora haviam deduzido. Isso também confirmou que 29 de março foi de fato o primeiro dia do circuito. Se Jean e os outros dois estrangeiros não tivessem entrado em Corbu no primeiro dia de um determinado ciclo, o ciclo reiniciaria imediatamente e começaria em 29 de março sempre que pessoas de fora invadissem a área. Droga. Lumian bateu na testa e disse ao dono da taverna, Maurice Bennet, meu estômago está me incomodando. Preciso ir ao banheiro. Diga para eles esperarem por mim. A expressão de Maurice Bennet parecia dizer, o que você está aprontando agora? Não se meta comigo. O lado negativo de ter uma má reputação volta a mostrar sua face feia. Lumian deu uma risadinha. Não se preocupe, eu só estou usando o banheiro. Enquanto falava, acenou com a mão e correu em direção à escadaria. Ele queria usar o banheiro, mas estava indo para o que ficava no andar de cima. Maurice Bennet olhou para a figura que se afastava e murmurou: a primavera chegou e os hormônios deste patife estão à flor da pele. Sua voz mal chegou aos ouvidos de Lumian. Ao chegar ao segundo andar, Lumian aproximou-se do banheiro e posicionou-se em frente ao quarto da misteriosa dama. Tuk tuk tuk. Ele bateu na porta. Sem resposta. Ao perceber a ausência da placa não perturbe na maçaneta, Lumian bateu mais 2 vezes, cada vez mais alto que a anterior. Infelizmente, a misteriosa dama nunca apareceu. Lumian ponderou por um momento antes de produzir um fio fino e mexê-lo na fechadura. A porta rangeu ao abrir, revelando um quarto vazio. O cobertor da cama estava dobrado cuidadosamente, como se ninguém tivesse ocupado o espaço recentemente. Lumian exalou silenciosamente e fechou a porta sem entrar. À tarde, os irmãos se reuniram no quarto de Aurore sob o pretexto de instruir Lumian na arte de Hermes para aumentar rapidamente sua força. Lumian manteve a voz baixa enquanto relatava sua incursão pelas ruínas do sonho na noite anterior. Por fim, perguntou: algo a acrescentar? Sobre a caçada ao monstro flamejante? Embora estivesse armado com Mercúrio caído e invisibilidade, sua confiança em caçar a besta flamejante permanecia baixa. Foi uma sequência do percurso Unter que passou por uma transformação qualitativa. Aurora deu uma risadinha. Você já abordou todos os pontos. A única coisa que posso acrescentar é... Ela ergueu as mãos, fechou os punhos e os sacudiu suavemente. Boa sorte. Lumian sentiu-se derrotado pela brincadeira da irmã. No entanto, a tensão em seu peito diminuiu. Aurora então disse: o que resta são alguns clichês. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Ela suspirou. É uma pena que a dama misteriosa não esteja aqui. Caso contrário, eu poderia ter criado alguns talismãs simples e complementares, juntamente com o broche da integridade, e tê-los trazido para o seu sonho. É verdade. Embora Lumian se sentisse desapontado, não se deixou abater. Ele não tinha intenção de desistir. Às 21h50, Lumian saiu do quarto de Aurore e caminhou furtivamente pelo corredor em direção ao banheiro. Ele pretendia aliviar-se antes de começar sua vigília noturna. Banhado pelo brilho carmesim da lua, o banheiro estava envolto em escuridão. Apenas o vaso sanitário era vagamente visível. Lumian se abaixou e desabotoou o cinto.
Atrás dele, a sombra na parede contorceu-se abruptamente e transformou-se numa silhueta brandindo um machado acima da cabeça. 94 ataque. Os olhos de Lumiane estavam semicerrados, seu corpo tenso enquanto sentia os poros de sua pele se abrirem. Uma forte premonição de perigo o invadiu. Nas ruínas do sonho, não lhe faltaram experiências semelhantes. Instantaneamente parou e tombou para o lado, como um saco de carne sem ossos. Um vento uivante encheu seus ouvidos enquanto um machado afiado como uma navalha roçava seu corpo, cortando o ar. Lumian caiu no chão com um baque surdo, tentando se levantar rolando. Mas braços fantasmagóricos de um branco pálido e um negro profundo surgiram das sombras ao redor, agarrando suas roupas e se enrolando em seu corpo. A sensação de frio e rigidez invadiu a carne de Lumian. Contorcendo-se descontroladamente, tentando escapar das amarras com sua poderosa agilidade, ele gritou: socorro! Duas palmas ásperas e maliciosas taparam sua boca, sufocando sua voz abruptamente, deixando apenas um gemido. Simultaneamente, Lumian vislumbrou uma sombra humanoide alongada na parede, erguendo o machado em sua direção. Plane. Uma espada larga de duas mãos, feita de pura luz, bloqueou o golpe do machado. Ian foi o primeiro a correr até lá, sem se preocupar com sua armadura da Aurora, e simplesmente invocou uma espada da Aurora. O machado sombrio assumiu uma aparência pesada, afiada e escura no instante em que se desprendeu da parede. A segunda pessoa a chegar à porta do banheiro foi Leá, que estava no escritório em frente. Os sinos de prata em seu véu e botas tilintavam suavemente. Leá ergueu a palma da mão direita e apontou seu revólver prateado para os braços estranhos que agarravam Lumian. Eles se apertaram como se tentassem arrastar Lumian para as sombras. Vasos sanguíneos azuis saltavam do pescoço, da testa e das mãos de Lumian, que se esforçava com todas as suas forças. Contudo, ele não conseguiu se defender dos braços brancos e negros como a noite. Seu corpo se dissolveu nas sombras, pedaço por pedaço. Lan. Leá atirou, e uma bala dourada envolta em chamas atingiu um braço negro como breu que parecia pindar tinta. O braço se incendiou, soltando rapidamente o pescoço de Lumian e recuando para o canto escuro. Aurora chegou ao banheiro e se deparou com tal cena. Ao ver um terço do corpo do irmão definhando e se transformando em uma sombra com a expressão cada vez mais rígida, Aurora não perdeu tempo. Tirou um material preto-ferro do bolso escondido e espalhou o pó em Lumian, seus olhos azul claros escurecendo. Lumian sentiu uma mão invisível agarrá-lo e puxá-lo em direção a Aurora. Ele se lembrou de sua irmã usando um feitiço semelhante antes, mas que o havia repelido. Desta vez, ela o puxou para mais perto. A força da mão colossal igualava-se à dos braços sinistros, impedindo que Lumian deslizasse para as sombras. Plane, plane, plane. Ian empurrou a figura com um machado afiado de volta contra a parede. No segundo seguinte, Valentine apareceu atrás de Lear e Aurore. Ao testemunhar o estado de Lumian, ele abriu os braços. Chamas douradas e ilusórias materializaram-se ao redor de Lumian, incinerando inúmeros braços malignos. Os braços, de um preto intenso ou branco pálido, derretiam como velas ou evaporavam-se em tênues fios de fumaça negra. Em poucos segundos, 4/5 dos estranhos braços que agarravam Lumian desapareceram. Os braços restantes lutaram para resistir à mão invisível e aos esforços de Lumian, soltando um após o outro. Sentindo o aperto afrouxar, Lumian foi puxado pela mão invisível, meio voando e meio saltando em direção a Aurore. À medida que os braços, negros como o breu e brancos como a neve, se retraíam, a figura empunhando o machado congelou na parede, fundindo-se com as sombras ao redor, sem deixar vestígios. Lumian ficou de pé, observando a área com desdém. É só isso. Vocês não estão nos menosprezando ao enviar apenas uma pessoa? Aurora o encarou com raiva. Não fale. Como ele pôde proferir palavras tão sinistras num momento como este? Enquanto a voz de Aurora ecoava pelo corredor, uma trepadeira negra e espinhosa, anormalmente grossa como se viesse do abismo, desceu do teto do escritório. No topo, desabrochava uma enorme flor vermelho-sangue com um odor fétido. A flor se expandiu, como se estivesse esticando sua boca ao limite. Subitamente, envolveu a cabeça de Leá e se contorceu freneticamente. Enquanto mastigava, o objeto em sua boca se transformou em um pedaço fino de papel e foi triturado. Logo em seguida, a radiante espada de luz voou do banheiro, empalando a enorme flor maligna na parede. Jatos de sangue vermelho vivo escorreram da espada, evaporando-se em névoa.
Simultaneamente, gavinhas de trepadeiras negras despencavam do teto da residência Lumian, envolvendo as paredes e selando as janelas com enormes flores vermelhas. Aurore rapidamente produziu um pó semelhante à pérola e o lançou ao ar, misturando-o com forças naturais invocadas. Uma brisa quente e invisível soprou, fazendo com que as trepadeiras negras murchassem e perdessem o vigor, já não conseguindo sustentar as vibrantes flores vermelhas suspensas no ar. As trepadeiras murchas pendiam sem vida do segundo andar. Não foi um resultado ruim. Aurore refletiu consigo mesma. Ela havia obtido o feitiço de um membro da Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Pelo Encaracolado. Originalmente um feitiço para jardinagem usado para remover ervas daninhas, Aurore o adquiriu a um preço de banana, pensando que um dia seria útil. Normalmente era usado para limpar ervas daninhas das paredes de edifícios, mas hoje se mostrou inestimável. Contudo, as vinhas negras abissais eram extraordinariamente resistentes. Elas apenas murchavam e não morriam instantaneamente. Isso deu tempo para Valentine, que invocou o fogo dourado e ilusório da luz para incinerar as criaturas malignas no corredor e nos cômodos. Ian então inundou a área com o puro brilho do amanhecer, banindo todo o mal e obliterando todas as ilusões. Diante dessa situação de impotência, Lumian reprimiu o impulso de realizar a dança enigmática. Ele observou sua irmã e os três forasteiros colaborarem para erradicar a anomalia que havia invadido o segundo andar. Em pouco tempo, os cipós negros e as flores vermelhas se desintegraram em fumaça. Mas o véu de Liá e os sinos de prata em suas botas continuaram a tilintar, sinalizando que o perigo ainda espreitava. Lumião examinou rapidamente a cena e farejou. O ar não está com um cheiro bom. Um aroma suave e adocicado persistia no ar. Estou me sentindo um pouco tonta e com vontade de dormir, confessou Leá, demonstrando seu mal-estar. A fumaça das vinhas e flores em chamas contém um anestésico? Que sinistro! Aurore, possuindo vasto conhecimento em misticismo, agiu prontamente. Ela pegou um punhado de pó transparente e o espalhou para a frente. Um vento forte surgiu do nada, soprando com força em todos os cantos do segundo andar. Ian, Lumian, Valentine e Liá correram para cômodos separados, abrindo as janelas que haviam sido seladas pelas trepadeiras negras. Assim que o vento inofensivo cessou, Aurore se virou para Lumian e perguntou: E agora? Lumian cheirou com cautela. Não cheire mais. Eu também me sinto melhor, acrescentou Leá. Naquele instante, os sinos de prata em seu véu e botas pararam de se mover. A crise foi evitada. Um ataque investigativo do padre e companhia? Especulou Aurore. Lumian olhou para Valentine, que parecia preocupado. Poderia ser Guillaume Bennett, que acaba de receber uma grande ajuda financeira, ou o já poderoso pastor Pierre Berry. A expressão de Valentine suavizou-se com a escolha de palavras de Lumian. Ian examinou a área e declarou em voz grave: De qualquer forma, devemos aumentar nossa vigilância. De agora em diante, vamos nos dividir em dois grupos para turnos. Alternaremos entre descansar e ficar de guarda, dia e noite. Um único guarda corria o risco de ser emboscado sem assistência imediata. Sem problema. Aurora e Lumian trocaram olhares antes de acrescentarem: estarem no mesmo grupo que meu irmão. Ian e os outros não se opuseram. Nos dias seguintes, os dois grupos mantiveram-se vigilantes em turnos de 6 horas. Embora nada tenha acontecido, à medida que a quaresma se aproximava, todos sentiam um perigo iminente, antecipando ondas implacáveis de ameaça. Durante esse período, Lumian continuou explorando o sonho enquanto descansava. Ele não partiu imediatamente para caçar o monstro flamejante. Em vez disso, reprimiu sua impaciência e buscou compreender os padrões da criatura. Com sua invisibilidade, rastreamento de longo alcance, observação diária e muita paciência, Lumian finalmente obteria as informações que desejava. O monstro flamejante armava armadilhas na clareira dos sonhos todas as manhãs, praticando técnicas que dominava durante 45 a 90 minutos. Em seguida, seguia uma rota fixa até uma área coberta de carne para repor suas energias. Suas atividades vespertinas eram imprevisíveis, consistindo principalmente em patrulhar seu território por diferentes caminhos. Lumian ainda não havia definido seus critérios para escolher as rotas. À noite, ele refazia o percurso fixo e retornava à zona de caça. Lumian permanecia alheio às suas atividades noturnas. Ele havia passado no máximo 6 horas nas ruínas dos sonhos e nunca se aventurara lá à noite. Na noite anterior à quaresma, Lumian despertou sobressaltado na névoa cinzenta e turva do quarto onírico. Ele olhou para Fallen Mercúrio ao seu lado e sua mente voltou a focar com nitidez. Aquela era a noite. Ele iria caçar o monstro flamejante.
95. Uma emboscada em campo aberto. Lumian envolveu meticulosamente a mão esquerda em várias camadas de bandagens brancas. Reuniu seus suprimentos: mercúrio caído, seu machado preto como ferro, perfume âmbar acinzentado, biscoitos, queijo, costeletas de carneiro ensanguentadas, corda para armadilhas e um saco de água fervida e resfriada. Colocando a espingarda no ombro, saiu de sua morada semissubterrânea. Através da fina névoa cinzenta, ele aventurou-se por um deserto árido, repleto de fendas. Entrou nas ruínas oníricas e caminhou em direção à clareira onde o monstro flamejante costumava espreitar. Ao ouvir um ruído distante, Lumian dirigiu-se para um caminho que ele previa que a criatura seguiria, chegando a uma armadilha natural que havia descoberto anteriormente. Uma cratera profunda se estendia ao lado da estrada, com paredes desmoronadas à frente e à esquerda. Rochas empilhadas delimitavam o lado direito e, atrás delas, uma casa quase totalmente em ruínas se erguia. Essa armadilha era difícil de detectar. Lumian só a encontrou depois de vasculhar a área várias vezes. Ele se agachou atrás da cova, jogando algumas estacas de madeira afiadas dentro dela. Cobriu-a com uma rede de corda que havia tecido antes e a camuflou com terra. Com a armadilha simples armada, ele colocou a isca. Duas costeletas de cordeiro ensanguentadas, metade em terra firme e metade suspensa acima do fosso. Lumian recuou, avaliando o equilíbrio precário. Recuou para dentro da casa quase totalmente desmoronada, sentando-se nos restos de uma parede externa. Ele ajustou sua posição para observar a armadilha sem ser visto pelos monstros que passavam. Em seguida, ele pegou o perfume âmbar acinzentado e borrifou na parede. Um aroma delicado e doce pairava no ar, levado por rajadas de vento esporádicas que sopravam pelas ruínas. A fragrância impregnou a parede e a Lumian. Sem hesitar, ele saltou para longe, retornando ao caminho onde o monstro flamejante apareceria, posicionando-se mais perto de seu território de caça. Mais uma vez, ele mudou de direção, cruzou o caminho e entrou nas ruínas de um prédio em frente. Ao chegar à parte de trás da estrutura em ruínas, ele parou, encostou-se à parede e esperou. Assim como em sua estratégia contra o monstro da espingarda, Lumian jamais imaginou que sua armadilha enganaria o monstro flamejante ou feriria gravemente. Essas iscas e alarmes visavam os sentidos aguçados, a observação e o comportamento da criatura. Só um caçador sabia como explorar os pontos fortes de um caçador. É claro que tudo isso dependia do alvo operar principalmente por instinto, com sua inteligência limitada ao combate. Encostado na parede, Lumian segurou o Fallen Mercury em sua mão esquerda enfaixada, rasgando o pano preto como o breu que cobria sua superfície. Ele não tinha como saber quanto tempo levaria para o monstro flamejante chegar. Tudo o que ele podia fazer era ser paciente. A paciência era seu ponto forte, uma herança de seus tempos de andarilho. O tempo se arrastava. Sem que Lumian percebesse, um monstro carbonizado e com tons de chama surgiu em seu caminho. Após caminhar mais de 20 metros, seu nariz se contraiu. Detectou um leve odor de sangue. O monstro não se virou imediatamente. Enquanto continuava, ele examinava furtivamente a origem do cheiro. Ao passar pela parede desmoronada, as costeletas de cordeiro ensanguentadas chamaram sua atenção. Comida tentadora, mas o monstro flamejante resistiu aos seus instintos, não devorando a isca. A empresa prosseguiu, diminuindo o ritmo. Em pouco tempo, uma fragrância incomum invadiu suas narinas. Imediatamente deduziu que a carne era uma armadilha e que um caçador estava à espreita nas proximidades. Este caçador parecia diferente daquele que o observara anteriormente, enquanto invisível. Ele não tinha conhecimento suficiente sobre caçadores e não havia disfarçado seu cheiro previamente. Dando mais alguns passos, o monstro flamejante usou a fragrância e as pegadas sutis para localizar o inimigo escondido na parede externa do prédio, atrás da armadilha. Fingindo ignorância, aumentou a distância em mais 7 ou 8 metros. De repente, girou em torno de si mesma, suas chamas escarlates se condensando rapidamente em uma bola de fogo com tons esbranquiçados. Com um movimento rápido da palma da mão direita, a bola de fogo disparou em direção ao local da emboscada de Lumian, derrubando a parede externa e fazendo a casa tremer. Ao ouvir a explosão à distância, Lumian abandonou seu esconderijo, correndo para a clareira, seus movimentos uma dança selvagem e distorcida. A explosão foi como um sinalizador, um lembrete claro para que ele preparasse rapidamente a segunda fase da armadilha. Lumian e Aurora haviam arquitetado esse plano complexo, atraindo suas presas para que estas emitissem seus próprios sinalizadores.
Em meio à sua dança hipnotizante, Lumian detectou as formas nebulosas do monstro com orifício bucal, do monstro com espingarda e do monstro sem pele. A essa altura, o monstro flamejante já havia se aproximado da parede desmoronada, procurando por qualquer vestígio de seu inimigo. Lumian dançou por mais 10 a 20 segundos, seus movimentos tornando-se mais intensos. Ele sacou o punhal ritual de prata com a mão direita, fazendo uma pequena incisão no pulso esquerdo. Uma única gota de sangue surgiu, coagulando-se em uma minúscula esfera. Lumian deu um passo à frente, girou e agarrou a gota de sangue, mirando-a no monstro de orifício bucal. Ian. Ele pronunciou a palavra na antiga língua de Hermes, sua voz quase um sussurro. Naquele instante, o monstro flamejante descobriu as tênues pegadas deixadas por Lumian. Ao captar um leve aroma, começou a segui-lo. Gritando rapidamente sua ordem seguinte, Lumian observou o monstro com o orifício bucal engolir a gota de sangue da ponta da adaga de prata e entrar em seu corpo. Uma onda de loucura, sede de sangue, intenções cruéis e fome voraz o dominou. Lumian lutou contra o desconforto, enfaixando apressadamente seu ferimento insignificante com uma tira branca que havia trazido consigo. Em seguida, ele colocou um pedaço de queijo na boca, mastigando e engolindo para garantir que o aroma residual de âmbar acinzentado em seu corpo mascarasse quaisquer outros odores misturados. Durante todo esse processo, Lumian correu até a beira da estrada e parou em um local discreto. Ele cerrou os dentes com força e girou, refazendo cuidadosamente seus passos pelo caminho anterior. Confiando nas habilidades de observação de um caçador e na flexibilidade exagerada de uma dançarina, Lumian garantiu que deixaria apenas pegadas tênues e nenhuma marca adicional. Não demorou muito para que ele chegasse ao meio da estrada e parasse. Mantendo sua invisibilidade, Lumian permaneceu à vista de todos na estrada. Ele esperou, usando cogitação superficial e suspensão constante para suprimir quaisquer pensamentos de atacar o monstro flamejante, uma maneira rudimentar de interromper sua premonição de perigo. Sua inspiração veio da aguçada autoconsciência de um caçador. Aurore já havia escrito em um romance sobre a tática de refazer os próprios passos para armar uma emboscada no meio da estrada. Após 7 ou 8 segundos, a forma negra como breu do monstro flamejante apareceu na visão de Lumian. Utilizando sua flexibilidade extraordinária, ele girou o corpo para observar o alvo que se aproximava. O monstro flamejante seguiu as tênues pegadas e o rastro deixado por seu inimigo. Sem ser interrompido, prosseguiu sua perseguição. De volta à estrada principal, farejou o ar e, sem surpresa, detectou uma fragrância suave. Instintivamente, baixou a cabeça e encontrou as pegadas discretas. Mas não encontrou vestígios de armadilhas nas proximidades. Sem hesitar, o monstro flamejante seguiu as pegadas até o outro lado da estrada. O rosto carbonizado e os globos oculares desocados pareciam maiores e mais nítidos na visão de Lumian. Prendendo a respiração, Lumian não interrompeu sua cogitação novamente, esforçando-se para esvaziar a mente. 5 metros, 3 metros, 1 metro ele avançou contra o alvo, erguendo o mercúrio caído na mão esquerda para um golpe rápido. Ele não esperou para diminuir ainda mais a distância, temendo que isso ativasse o sentido de perigo da presa e a levasse a realizar manobras evasivas. O monstro flamejante sentiu subitamente uma sensação avassaladora de perigo. Sem pensar 2 vezes, saltou para o lado. Simultaneamente, sua visão captou a figura de Lumian, atacando com uma adaga preta como estanho em sua mão esquerda enfaixada. Eles estavam tão perto que, apesar da reação do monstro flamejante, a esquiva era impossível. Lumian colidiu com ele. Com um som estridente, a lâmina afiada de Fallen Mercury afundou no peito direito do monstro em chamas. O destino extraído do homem macarrão infiltrou-se no corpo do alvo como uma ilusória pérola de mercúrio. Entretanto, um rio de incontáveis símbolos de mercúrio, com sua complexidade intrincada, surgiu brevemente. Alguns dos destinos convergiram rapidamente para a lâmina negra como estanho. Lumian não se preocupou em escolher o destino a ser trocado, deixando que Fallen Mercury fizesse o que quisesse. Pum. As chamas do monstro irromperam. A onda de choque violenta arremessou Lumian e seu mercúrio caído para longe. Chamas carmesins incendiaram suas roupas e chamuscaram a pele de seu rosto. Lumian suportou a dor lancinante, torcendo a cintura no ar para alterar sua trajetória. Assim que aterrissou, ele se levantou de um salto e fugiu. No entanto, como não conseguiu retornar ao estado de invisibilidade até que as chamas se extinguissem, ele permaneceu visível. Pum.
Apesar de sua corrida veloz, Lumian ainda foi derrubado pelo impacto da bola de fogo. Suas costas latejavam com uma dor lancinante. Ele se levantou com dificuldade, afastando-se às pressas da trilha e adentrando as ruínas onde estivera escondido antes. O monstro flamejante perseguiu Lumian, que foi incapaz de ficar invisível novamente.